Good afternoon, good morning, or good evening, depending on where you are in the world. Welcome to this webinar Bom dia, boa on tarde, depende de onde vocês Global estejam. Open Research Commons Vamos and começar a reunião de building one, of course, global interoperable open science across Latin America. This da América Latina. webinar is one in a Esse series webinário organized foi through a organizado collaboration between the Research em Data colaboração Alliance, the Research com Software RISA Alliance, and La Referencia. e a referência. These RDA, webinars RISA e a have been referência. running since Happy morning. June this year. Temos You are invited to Estão view the desde julho webinars deste ano. in the next Vocês estão on the convidados website of the La a Referencia, escutar which os we'll put in the seminários chat web na shortly. página da referência, And you can, if you que missed, vamos incluir no chat. unfortunately, any of the previous Dentro de webinars, pouco, you may see e se taking vocês place, perderam and algumas the recordings dos in both webinários Spanish and anteriores, vocês vão Portuguese. ver. As gravações, tanto em espanhol quanto em português, se vocês quiserem. Os apresentadores de hoje serão, que eu vou apresentar daqui a pouco, vão falar em inglês ou espanhol. Contamos com interpretação do espanhol, do inglês espanhol, espanhol inglês, ou também o português. De acordo com a sua preferência, você pode escolher seu idioma. Sorry. Okay. Um minuto. There we go. My name is Hilary Bem, Hanaho. I have the great eu me honor chamo and Hilary Hanaho privilege to be the e tenho Secretary-General a of the honra e Research o Data privilégio Alliance. de ser The a Research Data secretária-geral Alliance is a da global Aliança initiative, de Pesquisa de community-driven, Dados, with que é uma a very iniciativa global ambitious vision, which is that researchers and impulsionada pela innovators can comunidade com uma openly visão share and ambiciosa, reuse que é data across de que os technologies, pesquisadores across disciplines, possam and intercambiar across de forma countries to fazer address the intercâmbio de grand forma aberta, challenges of society. disciplinas e países, para poder Aspire and try to abordá-los. achieve that vision Os desafios muito grandes through da our sociedade, mission, which is aspiramos to build e the tentamos social alcançar and essa the visão technical através da nossa bridges visão, to enable que that é vision. a de And desenvolver we'll hear a lot about the pontes, technical tanto bridges sociais como that are being técnicos, built para through the poder permitir presentations essa this visão. afternoon and this Ouvimos morning. muito sobre But the as social bridges are equally pontes important for que the se Research desenvolvem Data Alliance, nas building a apresentações network, a global desta network manhã, of people mas também a who parte are da pesquisa é passionate uma and have parte muito similar importante objectives, who can para desenvolver openly, uma rede de freely pessoas com a and mesma paixão e independently objetivos and transparently semelhantes, collaborate que together possam for a ter common uma benefit, colaboração but also aberta, making all transparente e the clara activities that para are benefício comum, mas executed também together para todas as openly atividades available to anyone across the globe. que se executam de The forma guiding conjunta e principles que of the estejam Research Data disponíveis de forma Alliance are quite aberta para todo fundamental mundo because they no globo. aspire, of Quanto com course, to relação aos support princípios da open aliança de pesquisa science, de dados, são fundamentais and na hora de all the work that we apoiar do a in a very ciência open aberta. way. E It is todo o trabalho que consensus driven. realizamos é Sometimes that feito de takes a forma little muito longer, but aberta it is important that e consensus is está reached. impulsionada pelo conceito. Inclusive Às in vezes all demora um pouco senses mais, of mas é that importante alcançar definition, um consenso. be it É gender, inclusive em be todos it os race, be it sentidos dessa geographical, definição, seja be it em termos de anything that you can think gênero, of that raça, might be de definition of localização geográfica, tudo o que inclusivity. vocês possam pensar que It is pode community driven. entrar All dentro the work da that the definição Research de Data Alliance does inclusividade is by é the community and for the impulsionada community, and it's not for profit pela, and pela comunidade technology da neutral at the Aliança de point of Dados, não delivery. por That lucro, means that everything that is done e in the Research Data é Alliance tecnologicamente should be neutral na openly hora de integrar available, tudo o que se made faz na available in a aliança way in de which it can pesquisa de be dados adopted and deve estar customized and with disponível no technology lock-in at the para que point of possa ser delivery. adotado e And the last one is, of personalizado course, about sem harmonization. ser uma forma Harmonization in the específica de sense of trying tecnologia to na hora da entrega e também a última join parte tem que ver com a harmonização collaboratively, no reduce, if sentido you de like, que the barriers tentamos and the ter uma duplication. colaboração conjunta para reduzir The as Research barreiras, Data bem Alliance is como a os global esforços organization. duplicados. As I said, we have over A RDA é uma organização global. 15,500 members. Temos Individuals are invited and mais de encouraged to register and become a member, and that is free of charge, of 15.500 course. membros. Convidamos We have os organizational indivíduos a que members se who unam, support que us sejam in membros de providing forma the vision gratuita. Temos from membros an de organizational organizações que nos perspective, because ajudam most of the outputs that the individuals a produce, trabalhar desde o of ponto de course, vista are organizacional, porque a for maioria organizational das produções dos indivíduos intentions and são purposes. And finally, regions.
com propósitos organizacionais e, finalmente, temos a parte regional como uma referência, que é o nosso ponto de contato na América Latina. Temos outros ao longo do mundo, para que, como pequenas organizações, mas organização global, possamos interagir e garantir que muitos dos que possam se beneficiar estejam engajados na aliança de pesquisa de dados e tenham consciência a respeito e possam ser chamados a unir-se, mas também podemos ver o que acontece nessa parte dessa região para levá-lo a um nível global. E, finalmente, como a comunidade colabora, como trabalhar de forma conjunta os membros da RDA. Isso é muito importante, porque depois que eu fale, vocês vão ver dois desses mecanismos, os grupos de trabalho, bem como os grupos de interesse. Os grupos de trabalho são muito específicos dentro da pesquisa da RDA. As pessoas se unem para trabalhar em um projeto, política, documentos, módulos, modelos específicos e se produzem normalmente durante 2 anos. O grupo de interesses estão focados principalmente em uma área onde pode haver um desafio, um problema que deve ser resolvido, uma infraestrutura que deve ser desenvolvida. E esses grupos permanecem abertos e promovem o diálogo as conversas pelo tempo necessário e também produzem produções, orientações, eventos, como o caso de hoje, e também surgem novos grupos de trabalho, novas atividades. E, finalmente, dentro da RDA, temos comunidades de prática que estão mais focadas em domínios com atividades que tentam unir pontes dentro da RDA, mas também dentro das comunidades do domínio e as atividades que são realizadas com relação a compartilhar dados de pesquisa. Bom, eu paro por aqui com relação à RDA. Agora vamos passar à parte importante do dia de hoje. Vou apresentar a cada um dos palestrantes. De acordo com eles façam sua apresentação, tem que considerar que temos 90 minutos para a sessão. Em total, durante os primeiros 60 minutos, mais ou menos, vamos ver apresentações. Incentivamos a que façam perguntas aos oradores no chat, de acordo com como eles vão se apresentando. Se temos tempo, podemos tomar essas perguntas ao final de cada uma das intervenções e teremos um momento para ter um diálogo depois de cada uma dessas, depois que eles terminem. Bom, vou deixar de compartilhar agora. Agora, vamos apresentar o próximo orador. É Javier Lopes Albacete. Ele tem um doutorado em física e desde 2002 a 2017 trabalhou como pesquisador em diferentes instituições europeias, também nos Estados Unidos. E sua pesquisa está focada na teoria e na fenomenologia das interações robustas dentro de condições extremas. Desde 2017, ele tem trabalhado em pesquisas, gestão e desenvolvimento de qualidade para instituições da União Europeia. Desde 2017 a 2021. A 2021 trabalhou na avaliação e monitoramento de projetos do painel europeu. Isso é fundamental e a partir de 2021 ele já está envolvido ou se uniu à Unidade de Infraestrutura de Ciência Aberta da União Europeia como funcionário onde contribui a desenvolver políticas da UE para a cooperação internacional, a avaliação e também trabalho na nuvem, bem como as reformas de pesquisa. Javier, eu vou convidar você a que fale agora, já que você possa compartilhar seus slides. Obrigado por estar aqui esta tarde. Muito obrigada. Hillary? Olá, buenos dias ou buenas tardes desde Bruxelas. Olá, bom dia, boa tarde desde Bruxelas a todos os participantes nessa reunião. É um prazer para mim compartilhar com vocês esse momento com todos vocês. E quero agradecer à RDA, como os colegas da referência, por ter organizado esse evento. Bem, como dizia Hillary, eu trabalho na Comissão Europeia, na União de Ciência Aberta, Infraestrutura de Pesquisa. E como parte do meu trabalho, também contribuo ao desenvolvimento do GORG, Global Open Research Common,
Não sei que tal, tradução daríamos a isso, portanto, aqui está En um esta título que, presentación inicial lo bom, que yo querría nesta hacer apresentação es, inicial, o que eu queria bueno, fazer una introducción general é al fazer uma problema introdução ao general problema de esta geral iniciativa que llevamos desta adelante de manera iniciativa conjunta que en las estamos diferentes realizando de forma compañías conjunta com a RDA e de todo el colegas mundo. En realidad, esta do es la mundo parte, todo. Na digamos, interesante y verdade, más bonita, esta é a real, parte mais que te interessante, permite mais bonita de colaborar RDA, de que manera permite estrecha colaborar de con forma gente de todo el mundo. De hecho, estreita esto com pessoas do está mundo todo. reflejado en la composición de los Isso coaches del reflete grupo, donde nos na encontramos nos Lautaro coaches do mundo, onde estamos representando a América Lautaro, que Latina, yo mismo representa a en América representación Latina, de Europa y los colegas que van a entendeu? intervenir E os ahora, colegas Andrew que de vão Australia, intervir agora, CJ de Andrew da Canadá y Austrália, que falta CJ hoy, do y Canadá nuestra otra e cocher, Frundoei, Mikiko, que representando a também Japón. Entonces que es representa realmente un Racon, a diálogo Japão, franco. Mikiko. Bien, Tudo é um el diálogo. título general Bem, que he o elegido para título esta geral presentación es que desta o la apresentação contribución principal que é uma Gord contribuição pretende hacer principal o donde que estamos Gord intentando precisa colaborar fazer, es onde estamos comentar la tentando construcción de agora un comentar a ecosistema construção de um verdaderamente global ecossistema de datos abiertos verdadeiramente para América global de Latina. dados abertos para a América Latina, para o mundo, Podría, desculpa. next slide, Hilary, please. Próximo, por favor, Hillary. Gracias. Bien, Obrigada. para situar un poco el contexto, Para, querría empezar para hablando de la creciente contextualizar, eu quero importancia que começar tienen los falando da datos de importância crescente investigación. que os dados têm de pesquisa, Eh, dado de pesquisa el têm. rol que los datos O juegan en papel que os ciencia dados ha jogam na cambiado en los últimos ciência años. Ha já pasado de mudou nos ser, digamos, últimos un anos. producto Deixou de intermedio de un ser um valor produto limitado a intermédio convertirse de um en valor verdaderamente en a recursos converter-se num estratégicos y recurso activos em estratégias e para ativos avanzar el conocimiento. para De avançar no hecho, ahora mismo conhecimento. hay un De proceso de fato, transformación de la de ciencia, la agora é um processo de digitalización, transformação da ciência, a que digitalização, está completamente que está transformando completamente la propia noción transformando de a capacidad para própria noção investigación, de en la cual, capacidade para pesquisa, para para a ser qual, eficiente en investigación, para no se ser que trata essa solo de investigação, tener pesquisa seja infraestructuras físicas, eficiente, que não sí que eso basta también ter es importante, infraestrutura física, que é laboratorios, muito importante, ter observatorios, laboratórios, etcétera, etcétera, observatórios, sino que etc. cada vez más es Mas também, importante que cada estos vez estén mais é acoplados importante de que manera esses adecuada a una estejam red que puede ser acoplados de forma distribuida de servicios adequada a uma rede digitales que possa ser y en el distribuída de cual los serviços, datos onde juegan os un papel dados fundamental. jogam um papel fundamental. De hecho, cada De 2 o 3 fato, años, depende de las cada dois estimaciones, ou la três anos, cantidad depende total de da datos de a investigación que quantidade se total de producen en dados de el mundo pesquisa se que se triplica produzem y no el mundo ritmo de são, producción de se datos dobram es e o ritmo de exponencial. produção de dados é Eh, exponencial. Evidentemente, los datos juegan un papel Evidentemente, os dados fundamental jogam um papel porque fundamental, permiten reproducir, porque validar y permitem generar nuevo reconhecer, conocimiento. validar e Esto gerar novos es evidente en conhecimentos. la época de Isso é Machine evidente Learning y de la inteligencia na época de artificial, machine learning e da inteligência pero son artificial. fundamentales sobre todo Mas são porque los fundamentais problemas y los principalmente retos porque globales a los os que nos problemas e enfrentamos, desafios globais que léase enfrentamos problemas de o salud torna pública, léase um problema de problemas de saúde cambio pública, climático, seja um léase problema de saúde pública, de transición mudança energética, climática, da etcétera, transição etcétera, energética, etc., etc., es comúnmente aceptado que no se pueden é resolver geralmente si afetado e no não se podem se ser valoriza resolvidos y se se não le da são uso a estos datos y se comparte valorizados a e nivel usados global. esses dados e compartilhados Al no mismo nível global. tiempo, Ao mesmo tempo, la disponibilidad de a una ingente disponibilidade de cantidad de uma datos en muchas disciplinas grande quantidade de científicas dados está de empezando a colaboração abrir científica vías de está investigación y tentando para abrir avanzar vias de el pesquisa conocimiento completamente e nuevas para a través validar de o la colaboración conhecimento interdisciplinar. através da colaboração interdisciplinar. Un bonito ejemplo, bueno, no sé si É bonito, um pero bonito bueno, sí exemplo, ejemplo não de sei, bom, não esto sei se es bonito, mas é bom disso, los é estudios que se hicieron durante la os pandemia, estudos que donde foram los feitos durante a especialistas pandemia, llegaron a la onde os conclusión de que especialistas no podían chegaram à afrontar el conclusão problema de de que não manera podiam integral y enfrentar o suficiente problema de si uma no forma combinaban integral datos e de eficiente se biología não combinavam estructural, datos que se de llama nível secuencias de los estrutural genomas y demás, con datos de com os movilidad y de genomas, com comportamiento que dados de tradicionalmente mobilidade e pertenecen a comportamento las que ciencias tradicionalmente sociales. pertencem às Este es un ciências ejemplo sociais. en el cual Este é um datos exemplo viniendo no de qual distintas dados que disciplinas y vêm de de distintos diferentes contextos fontes geográficos e fueron diferentes necesarios contextos geográficos que foram unirlos necessários de manera adecuada para para poder uni-los de afrontar el forma problema. adequada para poder enfrentar um problema. Eh, entonces, bien, dado el valor creciente de los Então, datos y su em valor importancia en crescente el dos entorno de dados, investigación, es está crescendo no necesario ambiente que de haya una pesquisa, é gestión preciso que exista responsable y uma eficiente gestão de los responsável e mismos. Y aquí eficiente es dos donde los mesmos. llamados principios Aqui é FAIR, onde os bueno, princípios es FAIRs, el em acrónimo quiere inglês, decir o findable, acrônimo encontrables, Findable, accesibles, encontráveis, interoperables y acessíveis, reutilizables. interoperáveis e Son una reutilizáveis. guía São digamos, um guia
muito consolidada e muito aceita no nível global como princípios básicos para guiar essa gestão responsável e eficiente. Bien, siguiente transparencia, Bem, por favor. próximo. Thank you. Bien, no obstante, Bem, bien, quería decir, sí, ahora recuerdo lo que quería decir. já me esqueci o que eu queria Bien, dizer. en este Bem, contexto hay un bom, impulso neste global contexto, creciente para que se há um establezcan impulso global mecanismos de crescente para que se estabeleça cooperación y marcos mecanismos de internacionales cooperação, para marcos movilizar el internacionais, valor de estos para datos, para mobilizar o valor desses compartirlos, para que dados, sean lo más para abiertos posibles, para compartilhá-los asegurar e que que los seja o mais distintos aberto sistemas possível, que los para que os diferentes gestionan sistemas que los os ponen a gerem disposición de los demás e o sean colocam à interoperables, disposição dos para demais que haya una sejam responsabilidad en interoperáveis, su para que gestión exista y para responsabilidade na sua fomentar la gestão e colaboración y para el acceso fomentar justo al a conocimiento. colaboração e acesso justo ao Eh, conhecimento. una serie de iniciativas, esta es una Uma lista que série de no es iniciativas, exhaustiva, aqui pero é sí uma lista muito menciono ampla, algunas iniciativas mas aqui relevantes. Por menciono supuesto algumas está das iniciativas el relevantes. papel de la UNESCO desde Está o papel da 2021 de Unesco de funcionamiento claro a toda 2021, la comunidad global deu funcionamento para claro a toda a participar en comunidade ciencia global abierta, para en participar em ciência particular aberta, insistiendo en la necesidad de especialmente insistindo gestionar na los necessidade datos de la de manera gerir os FAIR, de dados acuerdo a de los forma principios fair, FAIR, de acordo y com os también princípios FAIR, lanzando un e llamamiento muy claro também que esta com cooperación en ciencia abierta a debería cooperação da de ciência aberta, respetar y de né, hacer para énfasis en el respeitar principio de e equidad, para enfatizar que no o haya princípio quienes de equidade salen para que não exista, desfavorecidas de este juego, para que não haja de pessoas que este saiam intercambio. La desfavorecidas OCDE también ha desta hecho un iniciativa. llamamiento A continuo, no OCDE cito una também fecha fez um porque tiene chamado recientes documentos, contínuo, invito a não que tenho a ustedes se data, puedan porque os mover, documentos insistiendo en la recentes que estão necesidad na sua página de web, fomentar el no web, que acceso a insiste na datos, sobre todo aquellos que son sobre necessidade de fondos fomentar o públicos de acesso a escala dados, global. principalmente aqueles com Ahora, si dados me de fundos permiten hablar públicos. desde mi posición Agora, aquí se me trabajando permitem en la Unión falar da Europea, minha nosotros posição, eu tenemos trabalho una na União apuesta Europeia, muy decidida nós por la temos uma ciencia aposta abierta y por la muito colaboración global. definida En na, concreto, na estamos colaboração desarrollando global, na ciência IOS, aberta, estamos European desenvolvendo Science o Cloud, IOS, como una Opções infraestructura Cloud, federada para como reducir ciclos infraestrutura de datos. federada para dados Y científicos na luego Europa. hay una E serie de também iniciativas que há parten várias más de la comunidad iniciativas também que abiertas y partem globales, en las da cuales comunidade RDA juega aberta, un papel que está importante, RDA, joga um que papel operan importante, bajo la que iniciativa conjunta operam del Data baixo a Together y tienen iniciativa como completa objetivo Day Day fomentar la Together, creación de este que é ecosistema fomentar global interoperable. esse sistema global Si me interoperável. permiten, ya que estamos Se hablando me con compañeros de permite, já que América estamos Latina, falando com rápidamente colegas da referir un América momento Latina, una eu me declaración vou reciente de una de referir las à últimas cumbres declaração políticas entre la recente Unión das últimas Europea y la cúpulas CELAC, que es la Unión políticas de entre Países de América Latina y a el União dos Caribe, Países da América Latina e do en el Caribe, que se apostaba por nessas profundizar onde en una se zona común de apostou investigación por entre estas regiones aprofundar y en numa particular zona en la comum de agenda o la pesquisa, hoja de ruta principalmente a que agenda consagraba esta que, declaración, que marca com a se companhia vai essa hacía un declaração llamamiento claro a e explorar el há um potencial chamado de claro conectar para los explorar o commons o los potencial espacios de abiertos de conectar datos os espaços emergentes en comuns todo el abertos mundo de y dados reafirmar emergentes no los mundo todo principios e de ciencia reafirmar os abierta princípios y da sus ciência valores aberta e fundamentales a seus nivel valores multilateral. fundamentais a nível Quiero multilateral. decir con todo esto que Quero dizer com a tudo nivel isso global, desde que, tanto no nível instancias global, gobernativas como tanto de instâncias instancias de más governo como instâncias lideradas por la comunidad lideradas científica, pela el comunidade consenso es científica, muy amplio. Es o decir, no consenso é um podemos consenso muito amplo. Não desaprovechar podemos el valor de los desaproveitar datos de o investigación y valor esto dos dados de requiere una pesquisa, e isto cooperación requer tanto que entre exista uma investigadores, cooperação instituciones de tanto entre os investigación, como pesquisadores, con las instituições de infraestructuras, pesquisa, repositorios, bem como as agencias infraestruturas, financiadoras y, por repositórios, supuesto, el agências apoyo decidido financiadoras del gobierno. e Este es un poco el o apoio análisis decidido global do y el governo. marco en el que Este é um nos pouco da movemos. análise global no qual nos Next enmarcamos. slide, Hillary, please. Thank you. Próximo, Hillary. Bien, no obstante, haya este Bem, consenso muy amplio sobre la apesar desse conveniencia y consenso la muito amplo da necesidad de conveniência poner e da en valor los datos de necessidade de investigación, colocar em hay una valor os serie de dados de pesquisa, obstáculos y de existem barreras algumas que a nivel barreiras actual limitan que, y que en algunos limitam, casos de manera muy em alguns notable, casos, la de forma muito cooperación. notável, a Una cooperação. de ellas, Uma bueno, de delas, nuevo, esta lista no es exhaustiva, pero novamente, essa creo lista não é uma que lista incluye los exaustiva, principales mas acho que obstáculos. inclui os principais Una de ellas es obstáculos. cultural. Um En el delas é mundo cultural. académico, No mundo tradicionalmente, el acadêmico, objeto que ha tradicionalmente, recibido é um mayor objeto atención que tem recebido maior como atenção un objeto de mérito o como un resultado como de um objeto de investigación son las mérito, como publicaciones. resultado de Y gran pesquisas com as parte publicações. del E grande comportamiento, del parte trabajo de los do investigadores, de comportamento do los trabalho dos universitarios, sigue pesquisadores, dos universitários, principalmente decidido seguem a exponer y a conseguir publicaciones definidos científicas, a dejando un poco de colocar lado em o no dando pesquisas importancia científicas, de la deixando de gestión lado, não dedicada dando a los importância datos que han de rigor posibilitado aos esa dados que publicación y permitiram que quizá essa no publicação pensando en fosse siendo feita públicamente e los não foram fuertes del
não foram conscientes do valor que essa possa ter se gerem de forma adequada e seja reutilizada. Também é verdade que na barreira da cultura, uma parte importante, a falta de incentivos, pois sabemos que os pesquisadores hoje são, são premiados e incentivados por publicar artigos, mas não tanto, ou em poucas ocasiões, pelo bom trabalho na gestão e compartilhando os Hay dados de también barreras pesquisa. técnicas con Também respecto existem a barreiras grandes técnicas com respeito formatos à grande que diversidade de estándares para formatos e elaboración padrões para y a para los anotação. servicios que E também operan para sobre os los datos, serviços que sobre los entornos operam sobre os analíticos dados ou os distintos y a ambientes veces estos que são no son compatibles diferentes, de un sitio e alguns não são a infraestructura a otro. compatíveis de uma Hablando de estrutura ou de um site infraestructuras, a outro. Falando de la infraestruturas, digitalización de la ciencia a es digitalização da ciência é una grandísima transformación que puede tener uma enormes beneficios, transformação muito pero que grande también que possa requiere un trazer apoyo de quien enormes ayuda a benefícios, mantener mas las também requer infraestructuras apoio para y manter los essas recursos infraestruturas suficientes, e recursos, também por os recursos supuesto, de forma suficientes. financiera, pero O también recurso de recursos forma humanos, financeira, mas também personales y precisamos de recursos capacidades, que humanos, no de siempre pessoal e de capacidade, que nem sempre estão No disponíveis. obstante el llamamiento bastante unánime a que se Também compartan los existe um datos a chamado través unânime para del compartilhar esses foro, que dados sigue habiendo através fronteras en el mundo, que cada vez siga más a más, abrindo fronteiras no mundo y para o bem e cuando para los o mal, datos mas cruzan las quando esses fronteras también dados pasan cruzam por un as fronteiras, marco também passam de um regulatorio, marco legislativo a otro, lo legal, cual crea legislativo a outro, problemas con que respecto al também criam estándar problemas com para la respeito protección de a datos. diferentes leis para a Hay proteção de también dados. puede haber cierta inseguridad con respecto Também pode al haver respeto questão a de la propiedad segurança intelectual sobre y a luego hay segurança, un a propriedade creciente intelectual. E também existe uma crescente commodity, no sé cuál es la traducción en español, los commodity, datos que não todo sei el como mundo se diz reconoce que isso tienen em un valor espanhol, económico cada mas vez todos mayor reconhecem que y os esto dados têm um valor necesita de econômico. añadir Então, resistencia para isso combatir. também há resistência para Finalmente, también hay compartilhar os dados. Também un gran existe problema de capacitación, um grande problema de de skills. capacitação, Compartir de no skills. parte desde luego de una Compartilhar actitud, pero también requiere não una parte desde capacidad, uma hay que saber atitude, mas hacerlo, também de los uma filtros capacidade. Tem que necesarios saber fazer o de perfil profesionales que sean capaces de dos depurar los profissionais que datos, de sejam capazes traducirlos, de de manejarlos depurar esses y dados, de para cualquier manejá-los infraestructuras también e hay manejar as infraestruturas el também. resultado de Existem todas muitos estas problemas aí. barreras que le O mencionaba resultado dessas global a barreiras, día de então, é que o hoy aún sistema está muy global fragmentado y ainda esto está muito produce que haya poca fragmentado reutilización. e que, portanto, existe pouca reutilização. Siguiente transparencia, por favor. Próximo. Gracias. Bien, y es Obrigada. Este sobre é este escenario fragmentado donde el sobre esse modelo cenário GORC, Global fragmentado do Open modelo Research GORC, Commons, Global Open que Research estamos Commons Model, desarrollando en la Research que Data estamos Alliance, desenvolvendo na interviene. Research Data El Alliance, objetivo, de manera ou com o resumida, creo que es objetivo, de bastante forma claro. resumida, En primer é lugar, muito claro, proporcionar é un marco proporcionar um conceptual marco común conceptual para comum comprender y para desarrollar los compreender e espacios desenvolver abiertos de os investigación. espaços ¿Y abertos por qué de es necesario desarrollar pesquisa. un marco E por que isso é conceptual común? preciso? Bien, porque a día de hoy no Porque hay una hoje arquitectura ainda clara de não cómo existe han uma de ser arquitetura construidos clara estos commons. como devem ser Aquí, si me construídos estes giro comuns. hacia el ejemplo europeo, que yo conozco Aqui sobre temos todo exemplo porque es aquí donde europeu, trabajo, que chegamos a um ve que acordo, que muchas chama do de estas trabalho. Vemos infraestructuras que han muitas ido dessas creciendo de infraestruturas manera un têm poco crescido de orgánica, es forma decir, se han um ido pouco añadiendo orgânica, ou seja, servicios y foram componentes según han ido agregando surgiendo serviços ou cierto tipo componentes de de acordo com vão necesidades. surgindo Y no certo tipo de siempre necessidade. necesariamente E siguiendo nem una sempre, estrategia o un necessariamente, plan seguindo bien uma definido a estratégia priori. ou um plano bem Esto definido. que yo he visto suceder en las infraestructuras europeas Isso tem ha tenido acontecido nas lugar, infraestruturas hablo con mis europeias, colegas, tem algunos me dicen dado, tem esto, en el acontecido com mundo os colegas, já falei científico. com eles, Y mas esto também em hace que outros la lugares, o creación que de torna infraestructuras a que criação de sirven para infraestrutura almacenar y que compartir sirva para datos y otros armazenar objetos de e investigación, compartilhar como dados de outros objetos. aplicaciones o software, Também pode haver no outros, haya ou un software. modelo más o Não menos exista um aceptado modelo mais ou de menos manera global. Hay muchas aceito de forma peculiaridades entre global. universidades. Existem muitas Y peculiaridades entonces entre es uns e outros. importante reflexionar sobre Então, cuál é debería de importante ser refletir la sobre estructura qual o el deveria marco ser essa conceptual común. estrutura Y ou esto es marco un paso conceitual que comum. parece E depois um puede passo parecer abstracto, pero que en que pode realidad, y parecer ahora eso es lo que abstrato, vamos a incidir en este mas nós seminario y conseguimos sobre já todo mis colocar nesses colegas, seminários, es muy junto com importante todos os para que colegas, esta que é muito importante interoperabilidad o para que esta essa compatibilidad entre interoperabilidade ou distintos compatibilidade entre espacios o diferentes distintas infraestructuras espaços ou infraestruturas permita realmente una permita cooperación. realmente que exista uma De hecho, cooperação. ese es De el fato, objetivo final, es que este este marco objetivo conceptual común final é que este facilite la marco interoperabilidad entre conceitual los comum distintos facilite espacios a de investigación. interoperabilidade entre Interoperabilidad es una os palabra que puede parecer técnica, interoperabilidade é de uma hecho se palavra que entiende pode así, parecer
muito técnica e, de fato, contém elementos técnicos dos diferentes sistemas de computação, de armazenamento, de gestão de dados. Com o poder de máquinas, temos que entender-se entre elas no mundo digital, mas também tem um componente humano e de governança muito importante que eu gostaria de indicar. Bien, entonces, Bem, esto es então, principalmente, y no quiero extenderme mucho, pero principalmente, lo não que estamos quero intentando proponer desde ampliar Swissborg es muito, construir de estamos manera vendo aqui, conjunta a queremos nivel construir global de una forma visión conjunta, precisamente uma, global construir de uma cuáles visão son global los elementos esenciales sobre que os las elementos infraestructuras para essenciais la ciencia abierta que, han de tener. da infraestrutura para a ciência aberta. Next slide, please. Próximo. Gracias. Bien, pues Então, en esta transparencia nesses muestro slides, una figura que la van a eu ver mostro repetida uma varias veces figura que en este vocês vão ver seminario que se porque repete várias la vezes nesse enseñarán también seminário, y es uno de los porque os primeros colegas também vão mencionar, resultados que obtuvimos são os dentro de este resultados que grupo de obtivemos trabajo, dentro grupos de deste grupo de interés. ¿No? trabalho. Hay un interest O grupo group, de hay un interesse, working group en a la RDE idosos, trabajando está alrededor de esto. na RDA, tem um Y grupo de aunque trabalho parece trabalhando sobre isso. una figura muy sencilla, que ahora Embora la pareça uma explicaré figura muito superficialmente, simples, pero en realidad ou condensa vou falar muchas horas de trabajo. superficialmente, mas aí Hemos temos realizado muitas horas de entrevistas y trabalho, estudios temos con feito autores y entrevistas, gente que estudos com lleva reitores adelante e infraestructuras pessoas de que datos levem adiante essa alrededor de todo el infraestrutura planeta. ao Hay redor gente do que mundo está en esta todo, figura a de Europa, de equiparar las Américas, de essa figura Asia, da de Europa, Japón y dessa de otros América, da sitios, Ásia, do Japão y e de también de diferentes lugares. muchísimas horas de E visión. Y também la de muitas pregunta fundamental horas de era, ¿cuáles discussão. son E a los pergunta fundamental: elementos quais são os esenciales elementos que essenciais cualquier espacio que abierto, o si quieren qualquer tradúzcanlo espaço por aberto infraestructura, si les parece un término também más fazemos sencillo, que possa pueda transformar-se servir para la cooperación global en ciencia em uma abierta, infraestrutura, ha de tener? estrutura que possa fazer bem Y e a que este ela plan possa ter de essa esta infraestrutura aberta. Ao larga redor discusión, dessa, porque, insisto, parece depois dessas sencillo, pero hay discussões, eu mucha insisto, reflexión detrás parece de esta simples, figura, mas há muita llegamos a la reflexão por trás dessa conclusión, y así figura. lo Chegamos à publicamos, decía el otro conclusão día, que esta e foi figura requiere publicada al assim, menos essa 8 figura que elementos existe por lo esenciales menos 8 elementos que são toda essenciais, GORG o Open Research Commons debe de que incluir. outro Eh, Global Open Research Comum deve incluir. entonces, si leen los Então, distintos hexágonos, hay se por vocês veem os supuesto, y diferentes miro primero hacia la hexágonos, parte também azul vamos de primeiro abajo de la à figura, hay parte por azul supuesto da los figura, sistemas de almacenamiento, o la red sistema de network, de armazenamento, computing, etcétera. network, Están los computing, objetos etc. de investigación que Estão os almacenan objetos de todos los pesquisa datos, que comunicaciones, armazenam os protocolos, dados software. com Están los protocolos, servicios que software, permiten estão os acceder, serviços que analizar y permitem compartir acessar, estos objetos de analisar e investigación usando la compartilhar esses infraestructura objetos de ICP. pesquisa Y luego están utilizando los estándares infraestrutura. básicos que se E manejan. Y também estos estão son, os digamos, los estándares, os componentes padrões más básicos. técnicas o más Esses fáciles são os de componentes mais conocibles de la técnicos e interoperabilidad. reconhecíveis da Pero también llegamos a la interoperabilidade. conclusión de Mas que la também chegamos à componente conclusão humana de que o componente del humano Global Open Research Commons, dos y Global disculpen si me giro al Open inglés Research porque Commons, cuesta desculpa se eu me digo isso em inglês, mas tirarme a la traducción en castellano, en español, tenho y que problemas hay tantos para elementos de base humana. traduzi-los ao Hablamos espanhol ou antes de una de português. las Quando nós principales falamos, barreras, es antes de la colocar capacidad aqui, humana nessa de barreira, gente con é a preparación capacidade humana adecuada. ter pessoas Pero, y como muy preparadas arriba del de todo, forma es muy adequada, importante la mas, além gobernanza de y las tudo isso, estructuras de é muito gobernanza. Es importante a decir, si no governança e hay una estruturas. misión clara, Se não há uma si missão no hay clara, se não existe unas reglas claras y sobre todo la misión, tiene regras que haber una claras, misión que principalmente indique tem que ver com a hacia dónde visão queremos que ir y con indique quién queremos para onde colaborar. Y queremos es muy ir e com quem importante. queremos Tienes colaborar. que tener E é unas muito reglas importante, claras de você tem que ter participación y regras claras de por qué participação insistimos. e ter El acesso ser também, porque abierto no quiere insistimos. decir Ao ser ser aberto não invisible. quer Y dizer insistía mucho en ser. ello la declaración de la UNESCO sobre la Insistia muito na interdisciplinaridad declaração da Unesco, en torno a la ciencia na abierta. necessidade Y también da cada vez ciência tiene una aberta. componente más E cada importante vez tem um los complemento componentes de mais seguridad. importante, Uno quiere os compartir los componentes de datos, pero al mismo segurança. tiempo quiere que Queremos también compartilhar os dados, mas que também estén seguros y que haya eles devem transparencia estar sobre quién puede seguros, acceder a que ellos exista y qué puede transparência acceder. sobre quem possa Hay acessar a también una eles componente e muy que uso importante possam de fazer dele. sostenibilidad. Também Uno existe um se puede componente muito embarcar importante en una de misión de sustentabilidade, colaboración, possamos embarcar-nos pero tiene numa que tener claro visão de cuáles son los cooperação, recursos que mas você tem necesitas que y ter cuál es tu claro quais plan são os para recursos que mantenerlos a precisa largo e plazo. qual é o seu Aquí plano para ahora esto mantê-los se ao longo relaciona mucho ao con la longo gobernanza y con la por con la longo prazo, colaboración isso tem que necesaria estar con relacionado com a agentes de governança e a colaboração financiación y con gobiernos. necessárias com Tienes a que agência de tener claro también financiamento e cuál es la governos. comunidad y qué Também tem que ter servicios claro qual é a quieres dar y cómo te comunidade, relacionas con qual ella y serviço você cómo quer dar e como você eventualmente se esa relaciona com comunidad se ela conecta e con como essa otras dentro de comunidade otras se regiones y conecta com otros outras países. dentro das regiões Y, e en fin, outras.
No Enfim, quiero extenderme mucho más porque ahora los não compañeros van quero a estender explicar. mais, porque agora Igor os ha colegas vão ido, ha explicar. hecho una inmersión profunda É, en cada uno de estos hexágonos tem, y en el tem modelo sido feito core um investimento muito grande em cada um hacemos un desses listado hexágonos. de los É aqui muchos somente uma distintos elementos y lista das componentes muito más diferentes concretos elementos e que entran dentro de componentes cada una de estas 8 categorías. comuns que entram Y, dentro dessas 8 categorias. y bien, yo E bem, esta era mi última transparencia. Quizá lo último que esta tengo era que meu último decir, quizá slide. algunos Eu vou elementos, es en dizer-lhes primer que alguns lugar desses es elementos importante entender que esto é importante entender es un que modelo que no este é um modelo prescriptivo, que não é um que modelo pretende, como decía, prescritivo que trazar un mapa pretende, conceptual y como de apoyo dizia, para los tentar traçar um mapa desarrolladores de conceitual e espacios de abiertos, apoio de espacios para o para la ciencia desenvolvimento de abierta, para espaços abertos, ayudarlos espaços en para a ese ciência desarrollo, aberta, en para la ajudá-los planificación nesse de nuevas desenvolvimento, estructuras o no en la planejamento de novas reorganización de estruturas las ya ou na existentes. Como decía, reorganização das que buena já parte de las existem. infraestructuras Como dizia, a día boa de parte das hoy infraestruturas tem tido um digamos crescimento, desordenado, pero sí un eu poco não quero chamá-lo orgánico, que desordenado, mas um pouco dificulta orgânico, que mapearlo, el dificulta compararlo, el fazer um exponerlo mapeamento e compará-los para a otros expô-los equivalentes en otras a regiones y outros otras disciplinas. equivalentes em outras regiões e outras Nosotros desde disciplinas. GOR no queremos, y Nós, lo tenemos de muy GORC, claro, no estamos en la posición, desde luego, ni de nós não estamos imponer em un posição estándar, ni de de ser impor um prescriptivos con padrão todo esto, ou ser sino que simplemente estamos prescritivos intentando com tudo crear isso, somente estamos tentando criar un apoyo o una guía para um facilitar apoio ou um cómo guia define para nuestra facilitar charla la como creación de un definir a ecosistema charla, essa verdaderamente palestra, a global criação de um para ecossistema todos. verdadeiramente global para Y todos, para a bien, ciência esta de era mi dados. E última bem, essa transparencia. foi a meu Más último o menos he slide. cumplido mi Acho que tiempo. cumpri com o meu tempo. Bueno, pues muchas gracias por Bom, haberme atendido. pois Si muito hay obrigada alguna por ter me pregunta, estoy encantado atendido. Se de alguma intentar pergunta, eu estarei responderla. encantado de Y tentar si no, responder. pues E se não, pois devuelvo eu cedo la palabra a nuestra devolvo a querida palavra à Hilary. nossa, a Hilary. Oh, muchas gracias, Javier. Muito I think obrigado, I will Javier. check the chat. If there are any Deixe-me revisar o chat. questions Deixe-me now. revisar o Oh, chat people's questions in para the ver se chat. tem alguma pergunta. No questions. Sorry, I couldn't see them before I was speaking. Bom, não vi, porque vinha perguntas antes. Vocês podem Javier, colocar suas I have perguntas one question no chat. for you. Bom, So in your model, eu sim which tenho I uma think pergunta para our next você. presenter will also No talk about seu in modelo, more que detail. parece-me You que o show, próximo of course, apresentador vai the different hexagons ver de and forma mais detalhada. that Você actually mostra at os the end diferentes the hexágonos. human E, aspects or the human e ao parts final, are more temos heavy-weighted os and aspectos humanos, more of o them, componente which humano, leads que us tem um to peso believe maior. that, of course, E há it's very muitos much deles, o dependent que nos leva a on pensar que naturalmente both depende, expertise, em human grande medida, capacity, and other da, things. da How expertise, das challenging can that capacidades be, humanas, bem como de though? outros How aspectos. difficult can it Que make tanto a isso possible pode commons supor um when, desafio? we Que know the tão factors difícil pode around ser people and human dentro capacity? Has that been destes bens talked comuns, about or quando sabemos que a thought parte about? humana, esses fatores humanos, Yeah, sure. fazem Sí, parte dele? entonces, Você já falou I disso? will answer in Absolutely Spanish if you don't perfect. mind, Hilary. Ya, Bom, puesto, eu vou puesto que... responder em espanhol. Sí, bueno, Hilary me pregunta sobre la complejidad, Devido un à poco la complexidade e à dificultad relacionada a dificuldade los elementos, relacionada com os digamos, elementos humanos humanos que yo que eu señalaba en mi indicava na minha presentación. apresentação. Y esto Isto me me recuerda lembra una de uma anécdota cuando anedota quando discutíamos con un discutíamos com um colega colega todos estos todos esses aspectos. aspectos. Él Ele dizia decía sempre a siempre lo mesma mismo, coisa. decía en Eh, inglés, may all your problems be technical. En el sentido de que No realmente sentido de no que hay realmente ninguna existe barrera fundamental de nenhuma naturaleza barreira tecnológica fundamental para poner de todo esto en marcha. natureza De hecho, tecnológica en mi para colocar experiencia, tudo yo isso em trabajo en marcha. políticas Na minha públicas y experiência, por eu eso me trabalho em seguramente políticas tengo que públicas, hablar con mucha portanto, gente todo el eu rato. posso falar com muita El gente problema todo o mayor, tempo todo. de manera O general, maior es problema, coordinar de forma esfuerzos geral, é y convencer coordenar a distintos esforços, actores implicados, convencer a y diferentes esto lo atores señalaba en una de implicados. mis transparencias, Isso para que todo esto indicava llegue numa a das buen meus puerto, slides, para lleguemos que tudo isso realmente chegue a bom porto. a establecer una Temos que cooperación a nivel estabelecer uma global cooperação mucho no más viva nível y más global intensa de muito la que mais tenemos viva e ahora. intensa Hay que da que temos involucrar agora. desde el Temos que investigador de envolver base, que está desde o tomando los pesquisador de datos, base, anotándolos, que está tomando os analizándolos, dados, que está hasta los anotando, gestores de las analisando, infraestructuras, até os los gestores das expertos en datos, infraestruturas, los data os curators, especialistas em dados, las agencias de financiación y as los agências de gobiernos. Entonces, financiamento la e parte os más governos. difícil es Portanto, a parte unir mais la difícil visión
é unir todos a estos elementos. Se ve visão que el de problema todos de esses manera muy elementos que veem um problema de uma forma lo muito único que quiere es diferente. avanzar la O investigación, pesquisador pero quer ver avançar que los na sua resultados sí sean pesquisa, ter seus realmente útiles. resultados Los e ser gobiernos premiado por ven isso. los Os problemas desde governos otro veem punto os de vista, problemas desde tanto outro de ponto de vista, eficiencia, el retorno en da competitividad, eficiência, o y en retorno, el medio están los competitividade. E managers no y demás. meio Entonces, estão crear una os visión en la que todos managers, que criam entiendan uma visão que na qual ir en una querem que cierta todos dirección entendam es e beneficioso todos para ir para todos ellos uma mesma direção em benefício de todos, y que, por lo e tanto, hay que que, actuar de manera e única en esa portanto, dirección, es tem la que parte, trabalhar en de mi forma experiencia, unida. más difícil. Na minha experiência, Convencer y foi a de coordinar convencer los e esfuerzos, coordenar sin duda. os esforços, e Luego, sem dúvida evidentemente, hay alguma. problemas de Depois, financiación, evidentemente, pero há problemas de financiamento, mas no he insistido mucho en ello, não pero tem insistido muito eh, nele. los espacios de cooperación, Mas os si espaços de se hacen cooperação, bien, deben de se traer são bem también feitos, economías de escala. tem Es que decir, também que trazer ayudan a evitar economia de multiplicación de escola. esfuerzos Ajuda a y que cada evitar uno tenga que duplicar esforços reinventar e la que cada rueda um en su tenha que dominio reinventar a particular y roda em seu utilizar domínio cosas que otros ya han hecho, específico, incluyendo no solo datos, fazer sino coisas también que outros já servicios, fizeram, não só etcétera, questão etcétera. de Pero bueno, dados, este es mas un também factor un poco serviços, más etc. complejo de Mas esse é um financiación, fator um pouco mais pero complexo em ese no es termos de el problema financiamento. principal. El problema Mas esse não, principal, não é o principal entonces, es problema. de O principal problema coordinación, no es é o tanto de técnico. coordenação, não é tanto técnico. Pues me permito decir, no lo es en Eu me absoluto. permito dizer, não é Esa es em un poco, absoluto sin my técnico. experience. Essa- Thank you, Javier. And that segues Muito well into obrigado. Muito uh, obrigado, Javier. the next Isso presentation, but also the second dá part of bom this segmento webinar, where para a we see, próxima hopefully, apresentação, mas a some segunda more parte desse examples seminário of web, actually onde the talvez possamos ver reducing the mais duplication of exemplos efforts and indeed da through the forma de work models. reduzir, dobrando So I will then esforços pass, thank you, and you will dentro stay for deste the modelo discussion, I de know. GORC. Thanks very much, Javier. I Obrigado. will Eu sei que você vai now ficar present para o our next speaker. diálogo Our ao next final. speaker is CJ Eu vou Woodford. apresentar nosso CJ is a próximo orador, research officer with the Digital Research CJ Alliance of Winford. Canada. Ele é funcionário de He pesquisa is dentro da his role is RBA to do assess Canadá. researcher needs and develop a national Seu strategy for papel research é computing, ver as data necessidades management and de software in pesquisadores e Canada. desenvolver uma estratégia Before joining nacional para a the gestão de Digital dados e Alliance, pesquisa e CJ de was a software no research Canadá, associate with antes de the se unir World Data à System International RBA. Technology Office, where Ele his main foi project um was to associado de support pesquisa the com o Research Escritório Data de Alliance Tecnologia Global Open Internacional, Research mas Commons o Group. principal And projeto he's dele currently era co-chair apoiar of o the grupo Interest Group and the GORC International de pesquisa Implementations global Working Group. de So modelo de CJ has bens been comuns, involved mas in também é parte do the Grupo GORC Internacional de for a Implementação, long time. assim que CJ, CJ are you going to share your está own no GORC slides? já há muito tempo. Yep, I can share my Não own sei, slides unless você you vai prefer to do it, compartilhar Hillary. suas próprios Well, I slides? think it's easier Sim, eu if posso you fazer, do, a não if you ser que don't você mind, precisa but I fazer. can if Eu acho que é mais you're fácil se ready. você faz. Oh, I'm ready. Se não CJ tem is problema, eu live from faço. another CJ, event and has just eu estou finished pronto. presenting one thing and now to CJ join us está em outro online. evento e acaba de terminar Oh, a perfect, apresentar CJ. uma So coisa I e will agora hand está over the unindo-se a floor to nós you. online. Perfect, thank you. I'll just get Muito this bem, into cedo a palavra a slideshow. você, CJ. All right, how does that look for everyone? Bem, Perfect. perfeito. Eu Excellent. vou colocar aqui meus All slides. right, well, thank you Todos so podem much. And vê-lo bem? Sim, Hillary's perfeito, already excelente. introduced me, but I'm Muito CJ. bem. Nice to meet you. Hilary já me And so I'll take time apresentou. with building off of Eu what me chamo Javi has already CJ, spoken CJ. about regarding É um why prazer moving towards the conhecê-los. Eu goal vou of research desenvolver um commons, and pouco o que then o Javier já having disse really well sobre explain the o essential porquê elements and more in o towards what movimento para the os bens international model comuns, is o and what we've modelo kind of comum, done since then, before passing on to the como other speakers to kind funciona of e talk about também o real modelo implementations in internacional e o que practice. temos feito desde então. E So, a depois very vamos quick passar os recap, outros and I will be oradores para que presenting in falem de English, implementação em apologies. prática. Vamos We resumir are looking towards rapidamente. Eu global vou apresentar em interoperability, inglês, peço so desculpa not por one big isso. platform Nós to rule them estamos all, but tendo a global a alignment on what kinds of considerations interoperabilidade, vou research dar um commons would não need uma to única interoperate plataforma across que all the domina different todos, types senão of tendo interoperability there are. And so considerações that's the que goal of precisamos the em GORC interest group. espaços comuns para The interest group was tasked interoperar with, na tasked themselves, I interoperabilidade que suppose, já existe. with creating a Esse é o roadmap grupo de towards this interesse. international interoperability. But they Nós já realized, of fizemos course, that testes this com is a a lot folha of de work. And rota, com so creating a working group to kind of interoperabilidade first internacional, mas determine é muito trabalho. what you might Portanto, need to criar um grupo de consider as you trabalho para build that determinar, em roadmap, and primeiro then lugar, also o how que do you vamos implement precisar those considerar considerations was needed. para desenvolver And essa that's where the rota e working como groups came implementá-la. from. So that was É the GORC International Model É o lugar and onde the se model fundou o grupo de outputs. trabalho. So the idea is that the model É o feeds modelo into the roadmap
internacional So de what do you erros, need to assim consider? como as And then how might produções you de implement GORC, it? That feeds into the roadmap tudo towards tem que ser international parte interoperability. da And that rota na ideally would qual create
onde not one platform or one onde commons to rule them onde all, but a a folha de rota network of vai commons that criar uma are able to plataforma interoperate together and ou really uma facilitate para research dominar a on a todas, global senão scale. é uma rede de espaços So comuns Javi's already done an que excellent funcione de job forma talking about the essential elements, but this was the first interoperabilidade tranche of em work by the forma interest group to define comum. what this is, and Javier you já can see falou that in the sobre os core elementos topology comuns, and mas esse é definitions, somente which a has already parte been linked in the do chat. trabalho do grupo de interesse. There Vocês podem are ver as human or social tipologias, elements as and technical definições que já estão elements, no chat. which, Aqui temos a human elements parte in dos white, elementos technical elements humanos, in blue, técnicos, again, as Javi's sociais, already described. But what I'll also say is that in relation to the model, enquanto os so humanos são this was a mais typology, complicados, it came out with the os essential técnicos mais elements. simples, mas com relação ao Um, modelo, eu quero and dizer que kind of essa é uma saying that tipologia que research inclui commons need to consider elementos things within essenciais. each one of these, Estamos but dizendo que os espaços comuns there's a devem lot considerar of as coisas dentro de cada uma hidden delas, behind each one of mas these hexagons. há And muitos so the aspectos international por trás de model cada was um desses created as hexágonos, what is assim actually que all the o modelo considerations in internacional foi behind criado each one of para these dizer essential quais elements. são todas as What are all the considerações types of por ways that you trás can de cada um implement desses governance elementos structures? essenciais. How do you do Há engagement? muitas What formas does diferentes de sustainability look like for implementar you? And estruturas de so on. governança, The como model trabalhamos no compromisso, como é defined each one of these, as sustentabilidade well para as vocês, e identifying assim about 100 sucessivamente. O KPIs and modelo define metrics or cada um deles, success mas measures também that could be identificava used across em all qual of these different país ou quais essential elements and the métricas components therein. poderiam ser So the utilizadas model em todos os itself has elementos about essenciais e 400 componentes, que considerations implica that o build próprio behind and modelo. support Tem these umas essential elements 400 as well as the success considerações measures for que them. foram desenvolvidas para apoiar esses elementos essenciais e também ter uma mensagem-chave. All right. There we go. The video things are blocking Bem, parts of my screen. So how do you desculpem, actually implement this? algo está bloqueando parte da minha The tela. model itself Experimentamos. Bom, kind of is trying o to give the framework for modelo how em si to implement a research commons, especially looking towards global tenta interoperability. estabelecer So um what the marco model para does implementar is espaços that it's comuns not a descriptive para guide. a That's also what Javier interoperabilidade was saying. global. Like É um it's not modelo que prescriptive. faz We're que not telling you what to do. It's not even really intended to be não a é checklist, prescritivo o but modelo, just não almost a dizemos o que landscape fazer, review of e all the nem different sequer considerations tem you que can ser take uma into account lista so that you don't have de, to go out and look at de, all de the checagem, possibilities yourself. senão um Of course, panorama we would das encourage coisas que that, tem but que, hopefully this tem que mitigates some of that work. tem que tomar em conta The para que model vocês lives não in a tenham que spreadsheet fazer for isso, now, mas but I'll isso be mitigaria mentioning a parte little do bit later on trabalho. O some of the other modelo ways that it's está being numa folha de developed cálculo, and presented so it's mas vou easier mencionar to, more outras accessible to take formas up. It's organized, para as I que said, vou by mostrar the um modelo essential que seja elements and mais broken fácil down e into acessível. entities that E we call tem categories and elementos subcategories. essenciais, como eu Each mencionei. one of the Esse items in the model, detalhe, however, is not just a são short divididos em label or a categorias e line. We do have subcategorias. a Cada um dos extended artigos do description, modelo não examples, somente é sources, uma and consideration etiqueta levels for curta each item. ou uma linha, It se also existe comes with uma a glossary so descrição. that you know what Tem you're talking about is fontes, the tem same nível de thing that consideração em cada another um dos artigos. organization or other people in Existe your um team glossário are para also saber o que se discussing. So refere, having that assim como shared language is a main goal categorizações e of the outras model. pessoas do grupo que tem And then, as I said, has KPIs and para ter metrics. um idioma comum. O Another big objetivo component that principal came do out of modelo the Work tem International Model KPIs Working Group e that também accompanied the métricas. model, Outro however, is the componente report, which is importante more do of a grupo de narrative trabalho do description of the modelo methodology internacional. we took, É the reasoning of why we relatório, did it, as well uma as outlining future narrativa que steps. descreve a narrativa que So usamos, it really os gives motivos you pelo que all of that usamos, background bem como content passos and futuros. context in O order que to lhes dá best todo o use these conteúdo que outputs. está por trás, assim como o And I contexto kind of just said all para this. usar essas produções. However, when you are actually looking to use the model, I would recommend instead of using Aqui eu version tenho uma 1 lista. to use version 1.1. Quando queiram This ver, one came out most eu recently recomendo a and it is versão a 1 published e não a RDA 1.1. Essa recommendation, saiu meaning há it had pouco additional peer review e é uma and it has recomendação a da couple of RDA. adopting organizations Esta behind it. contém So how is alguns the model pares structured? adicionais, Um, organizações que essa so adotam. we're Assim talking que eu about the recomendo essential essa, como elements o and modelo there's a está bunch of estruturado? Bom, considerations that are in behind nós those falamos essential dos elements that elementos support them. essenciais e The há way we muitas decided to configurações por structure the trás model dele, and há kind of help elementos centrais define what we também. meant by different A things forma was to como say ele é there's entities estruturado and e como characteristics. chegamos a definir o que significa essas coisas This is diferentes a são entidades e hierarchical características. parent-child relationship model that we have. And so essential elements, Esta é uma the relação entre hexagons, pai e are filho, kind que é of um that pouco main starting hierárquica. point. Nesse modelo, Essential elements temos can os have elementos essenciais, smaller os entities within hexágonos, them, like categories and como subcategories. ponto So you could think of inicial, it que like pode incluir types of entidades considerations within the menores como essential element. categorias e subcategorias. Each one of Vocês these podem entities pensar can have nisso como characteristics, so considerações dentro do attributes elemento and essencial. features Cada that uma describe delas them. pode ter And so if an características, essential element atributos, has an attribute, características que o or descrevem. maybe that attribute has features and Se more um elemento granular essencial tem um considerations, atributo, when ou you se break este things tem out into the categories característica and com configurações subcategories, those mais characteristics are granulares no inherited from momento parent to de
dividir So I'm essas saying there's categorias em 400 subcategorias. considerations, I'm Elas saying there's herdam de pai 400 a filho. independent items in Há the 400 model, considerações, but como considering this dizia, hierarchical e relationship, 400 there's artigos probably independentes no thousands of modelo, different mas ways vendo a you can relação hierárquica, combine the model into há all the various milhares de considerations that formas need to be diferentes taken na into qual account podemos combinar os modelos e as as you're building a considerações research commons and diferentes que devem developing ser one. So consideradas, again, this de really acordo com como vão comprehensive desenvolvendo um espaço comum. almost landscape review of the different considerations Então, internationally folks have taken to build research este commons é and moving towards like global panorama interoperability. geral
do que tem feito This is what it looks like in practice. de forma Again, a spreadsheet internacional container, para so esse we are espaço de hoping to have more interoperabilidade. usable Isso é o que se vê containers na as we move prática forward, aqui. but É uma folha de the spreadsheet cálculo. is Esperamos ter uma forma de uso mais color-coded simples, as well as de has acordo merge com como cells and vamos everything for avançando, you, but mas essa all the folha de content cálculo is in tem here. cores para Um, mostrar os So diferentes your campos e categories and também as subcategories are the leftmost columns, your células que se characteristics fusionaram, mas are está tudo aqui. assumedly following Tem them, categorias e and just subcategorias. keeping in mind that E there is a temos as parent-child características relationship também em outro between the lado. entities is really E important. temos a relação entre pai e filho, entre So as the model entidades. has Tem que been considerar published. isso porque isso It's é muito version importante. 1.1 came out in No modelo, 2024. já The International a Implementations versão Working Group 1.1 saiu em picked up where the 2024. International Model Com Working Group relação ao ended. grupo de trabalho de So implementação international internacional, implementations is, okay, we have a model, we have all of these é, considerations viu que that can tinha be used feito to o grupo build or develop a internacional, research commons temos or o modelo expand it internacional com or todas as build on it. considerações para desenvolver But how do ou you actually do ampliar it? um espaço So if I comum tell you to para stand construir. Mas up como fazemos isso? Bom, rules se eu of digo que, participation and access, specifically focusing on com relação às regras your access de protocols, what does that dos actually look like? aspectos Do we have específicos, examples? And that's where the International quais são Implementations os Working Group aspectos comes que é in to isso? say, Aí, what onde are there o grupo de examples trabalho in de practice implementação that we can internacional point to? entra Are there ways that people em have used the vigência model that para we ver can os exemplos e a showcase? prática And para so some indicar of the quais things são that as we've formas que identified fomos that this usados group que wants podemos to do mostrar is provide a common neste language to modelo. describe Algumas commons coisas through que the IM identificamos para or esse through the grupo international é model, ter um idioma to comum, provide examples descrever of os what those espaços implementations can be. no So again, modelo, are there ao examples modelo out there that folks internacional, can use as inspiration? oferecer exemplos de And then to also implementações, show exemplos where que as existing pessoas podem frameworks that you usar might como already be inspiração. using E to também guide your strategic mostramos planning or os guide your marcos que já development in existem your que podem organization. Where does that fit with the ajudar work a model? Can orientar you o use some desenvolver of that work you've um already done planejamento in order existente na to sua adopt GORC later on? organização Or e is como there a usar way that GORC can um help modelo support the GORC, adoption tudo of que a se foi framework or a feito, standard or as formas em requirement que o from your GORC pode funding? ajudá-los na opção dos marcos ou And os so our deliverables are requisitos really around da parte identifying and daqueles que defining the financiam. implementations. So looking at Então, nossos common specs or entregáveis têm que profiles, ver com improving usability, identificar so getting e things out of that definir a spreadsheet and in more implementação, usable contar formats, com os perfis dos and tipos to update comuns, the relevance, because this falar sobre o space, as uso, I'm sure everyone's very familiar with, it's mapeamento, constantly changing. documentação, outros Digital documentos e research também garantir a infrastructure segurança e a is a very relevância, active porque and muda, bleeding edge como field, já as we like to say mencionamos, sometimes. com relação à infraestrutura digital. So we want to make sure that the É international uma model and questão the outputs that we're bastante creating ativa for e que you muda muito. are Portanto, continuing to be temos relevant que for the garantir que o situations that modelo you need them. internacional e as produções There para are some vocês adoption tools that you can pick continuam up, sendo and Otero will relevantes talk a little bit more para about some of situações the ways that que they can be used correspondam in this a algumas context. ferramentas de But there are adoção. communiques which O help Dr. kind of Lautaro vai falar sobre como ser esse give an idea of the contexto, GORC mas aqui model estão os and its comunicados benefits in a que short, podem contained dar-lhes uma format. ideia do modelo We're GORC working e os on a French benefícios translation, and I know dentro Otero's de been um working formato specifically on curto. Spanish and Em Portuguese conteúdo, estamos translations. It's trabalhando already available numa in English. It's tradução ao fluent. francês. Lautaro está We trabalhando do have a flexible em narrative profiles espanhol template, so that's one way to e work esse through the português, que different já está considerations disponível in em the model, inglês. as well as a spreadsheet Temos adoption tool if you really want to já get um down to that modelo de nitty-gritty. perfil So narrativo a couple of layers of flexível. granularity that you can approach Temos things uma from. ferramenta de And lastly, opção we do have a em web várias graph that I think etapas will de be shared in the chat granularidade shortly if para it's not ver isso, already. para que seja That's abordado. currently in Temos também development. So that's uma not the final gráfica version web that que you see vamos there, but we compartilhar are no hoping chat, to launch the que final está sendo version in desenvolvida. November. Não And é you a can versão see final, the mas dev esperamos version lançar a right now through versão that link. final em novembro. And E so vocês with podem that, ver that's all I had to say about isto the model. I'm através happy do to take link questions agora if we mesmo. have time, Sem but again, mais, I é think tudo que eu we're tenho que on to dizer sobre o actual modelo. adoption Se stories. temos tempo, eu vou tomar algumas perguntas, mas depois passamos a Thank outras. you. No, thank Muito you so much, obrigado. CJ, Muito obrigada, for CJ, presenting in a very short time por a very big piece apresentar of work. Huh? em tão pouco You're right. tempo, I don't see any apresentar questions tanto in the trabalho em tão chat. pouco I'm tempo. not sure Bom, eu não we vejo pergunta no um, chat. did we share the link Não of the tenho model or certeza the se web map? Not yet, compartilhamos but o we link will. do modelo The one that you ou just não showed da now. web, You mas vamos said fazê-lo. so. That's A que acaba de mostrar remind me of the agora. timing of that, CJ, when it's going to be available, the map. Yeah, so we know it's definitely going to be available by the Esse end of rota, lembra-me November, quando but we're esse aiming for vai estar mid-November. disponível. So Esse vai hopefully estar by November disponível já final de 15th-ish. novembro, mas Okay, ainda excellent. estamos esperando Mid-November. esperamos que seja Carrie's just para shared 15, the link there mais ou menos, de with us. novembro. So, Excelente, já will acabam de compartilhar o link move conosco. on, if that's okay. CJ, you're Esse able link, to stay with us não? for the discussion, right, at the Se end? não há Yeah. problema, In the CJ, você pode meantime, ficar I conosco hope até o that final. some of the people Vamos think continuar então we have agora. questions, Enquanto of isso, course, but espero anybody que wants more detailed information
Se alguma pessoa tem alguma pergunta,
Mas se quer informações mais detalhadas, por favor, brains entre em and contato minds conosco. É behind uma the oportunidade Global Open excelente Research Commons para que here os at your cérebros, as mentes que estão available to you. por So please, if you trás have any do questions, espaço comum de feel pesquisa free to global put them in the chat. os ajude, estão disponíveis para So, vocês. our Se tem next, alguma thanks so pergunta, much, por CJ. favor, coloca Our no chat. next Bom, speaker agora, is, bom, unfortunately CJ, not with us agora o nosso live. próximo You may orador, understand in a moment why. infelizmente, não está conosco Dr. é, Andrew Treloar is em vivo. actually, Vocês vão entender um pouco depois. lives Se chama and o Dr. works Andrew in Treloar. Australia. He has Ele worked in the mora field e of trabalha digital na research Austrália. infrastructure for Ele over trabalhou 25 years with no an campo da academic infraestrutura de background in digital pesquisa digital humanities. durante 25 anos. And he led the project actually to Ele tem establish the Australian Ele tem National liderado Data o Service projeto, de and fato, was para part of a estabelecer small o team that serviço de created and dados founded the nacional Research australiano. Data Ele fez Alliance. parte de So um he pequeno grupo que has criou very deep roots in e está the por Research trás Data da Alliance, and he RDA served as Global, co-chair of the assim Technical que ele tem Advisory Board for raízes na 7 RDA years. e He's foi currently the co-diretor do Director of grupo consultor International técnico Strategy durante at the 7 anos. Australian Research Data Atualmente, ele é o Commons, and diretor he de also estratégia co-chairs internacional the Global dentro do Open Espaço Research Comum Commons Interest Australiano Group de Dados de within the Pesquisa Research e Data também é Alliance, co-diretor do grupo and de chairs the interesse Programme do Committee for Espaço International Data Week that was held in dentro da Brisbane Aliança e 2 também weeks foi ago, diretor da at Semana de which Dados indeed we had a Internacionais session on Gork que and houve há CJ. 2 semanas em Brisbane. Andrew E and temos uma Mikiko, one sessão of the de other Gorka chairs, were com o there to CJ, talk about Andrew it too. e Nikiko, que foram So, outros diretores que falaram Andrew is, as também I a said, respeito. not Bem, available. It's the middle of the night, but he's also on Andrew, como dizia, ele não RNT. está So he disponível. has very kindly recorded a Já lá é video muito de for noite, us mas também ele está de to férias agora, explain the assim que ele gravou adoption um vídeo concepts around para quê? the model. Para explicar os conceitos de adoção com respeito ao modelo. Hello, I'm delighted to be able to take Olá, part in this seminar, este and I é um grande apologize for prazer not joining formar you parte live. desse seminário web. Before I E begin, as is desculpem não customary estar in com Australia, vocês, I mas would antes de like to começar, acknowledge the eu traditional queria owners on the dizer-lhe, lands of eu which queria I am meeting you reconhecer today. And for me, that is the aos Wurundjeri proprietários peoples of the Kulin tradicionais Nation, das and I would like terras to pay onde eu my estou respects to their elders past and e present. gostaria de respeitar a tanto seus Before I talk antepassados about how como. the Gork International Model is being Antes used, de falar I'd like to sobre provide some context for de the usar o modelo organisation where I work. internacional, eu quero falar um pouco do The contexto Australian para a Research organização na Data qual eu Commons, trabalho. or ARDC, is O Australia's Espaço leading Comum research data de Dados infrastructure Australiano, facility. a We are ARDC, enabled by the Australian Government's National é uma Collaborative infraestrutura Research Infrastructure Strategy, or NCRIS. de Our parte do governo purpose is to australiano. provide Temos Australian uma estratégia researchers with nacional competitive advantage through data, and our mission is to para accelerate que tenha research and transparência de innovation dados by driving e acelerar. excellence in the creation, analysis, and retention Desculpem na of criação high-quality data assets. de dados, de acerto de As dados de well as alta qualidade. contributing to the creation of a National Research Data Commons in Ao Australia, contribuir, we're also além de building contribuir three à thematically criação focused research data do espaço da commons. Austrália, temos These 3 thematic research data espaços commons por tema, enable us to support que the é maximum number of o researchers espaço comuns through por a tema small nos number of permitem apoiar priority areas a selected quantidade de pesquisadores strategically com uma rather quantidade than de áreas competitively. que foram selecionadas These thematic estrategicamente e não RDCs are competitivos. building on our Isto, experience in creating essas national temáticas digital research infrastructure for foram dadas com a researchers. experiência na hora de There criar are three estruturas nacionais strategic digitais. research data commons currently Temos that have been 3 developed together espaços with the comuns de research pesquisa community. The atualmente People que foram RDC desenvolvidas for junto health com and a medical RDA, researchers, the Planet com RDC pessoas for earth and para a environmental science saúde, researchers, and the a Humanities, saúde do Arts, planeta, Social Sciences, or HAS, and para a Indigenous terra, o ambiente, RDC for a those parte de research humanidades communities. e sociais para as comunidades de pesquisas indígenas. So, now that you Bem, understand the context where I'm agora based, I'd now que já like to tem o turn to contexto, ways the Gork International Model is being eu used gostaria de in ver formas practice. nas quais o modelo Javier has internacional told de you GOC something about é utilizado. why we need something Javier like já the lhes Gork contou International Model por que and how we got to precisamos where we are today. CJ has um given you an marco overview of internacional the GOC, model and provided a Canadian perspective. So what o are the ways espaço in which geral it's do being modelo, used? do espaço The modelo first canadense, como é is as a way of utilizado. Bom, structuring the a creation of primeira new forma, infrastructures. uma So forma there are de two estruturar a examples on this criação. slide. There are links down Há the bottom 2 if you would like to exemplos que queremos usar. follow those and find out more information. The first Desculpem, is estou a ouvindo proposal 2 for a áudios ao research mesmo commons tempo. for Norway
called Reason. Essa é uma This proposta didn't get Reason, é um funded, espaço but it comum used the Gork International Model to structure the que proposal. não And recebeu if you follow fundos, that link, you'll mas do see modelo how they internacional took para each of the institucionar essential essa elements proposta. in the E model vocês vão ver and como tomaram expanded esses them as modelos part of their essenciais do proposal. modelo The e other como foi visto example como is parte dessa Biofair proposta. UK, Outro exemplo which says it's supporting the é UK's o life science Biofair UK, community with do world-class Reino Unido, digital infrastructure. que apoia They a also comunidade de ciências used vivas the Gork como International estrutura Model digital to structure their proposal, and they para say a that the Gork model biociência, was their North Star. também Now, modelo of course, GORC those of us in the para Southern a sua Hemisphere don't have a proposta. Eles North disseram Star, que but era o what they meant by norte that para was aqueles it que estão no serves to guide hemisfério them so they don't get meridional ou lost. do sul. Não tem esse norte, mas seguindo uma forma de The orientá-los Gork para que não se International percam. Model is also being Então, used as a o way modelo of internacional describing está existing sendo utilizado infrastructures. de uma Now, forma de Javier will have talked descrever about the European a Open infraestrutura Science existente. Cloud, or EOSC, Isso and its falou plan to create both sobre national and thematic a nodes. ciência aberta These next na Europa. examples show the Gork International Model being used in that context. Estes exemplos mostram The como são first utilizados is esses modelos a internacionais. set of Em infrastructures called primeiro, PANOSC. So PANOSC is a PANOSC. collaboration of PANOSC synchrotrons and neutron que sources in supõe uma Europe. colaboração They're using the Gork International com Model as a framework for com talking Europa, about how their com facilities internacional, work que é um together, marco para as well falar as building sobre como connections funciona into e the wider conjuntamente e EOSC como desenvolver infrastructure com eles as a thematic dentro node. dessa infraestrutura IOS Here mais on this ampla do slide, you can conceito. see how they're reflecting Aqui nesse specifically on slide governance podemos structures ver and rules of participation and como access. poder On the estruturas left de and on the governos right, they're com showing you how estruturas that maps onto no their marco do existing esquerdo, do lado host esquerdo e direito, organization podem ver and como the essas 9 estruturas, partners within it. They're essentially using the essential elements desculpem, as an agreed esses language for the parceiros ou partners to sócios são talk elementos about what they essenciais como do. parte do idioma que acordaram para que os sócios For a possam different example, fazer. at national Este level, exemplo, here vamos is ter então a way este of exemplo, Finland que seeing temos its a forma existing na infrastructures qual in the context of the Gork usa International Model. essa So, infraestrutura for human existente capacity, dentro do contexto internacional they para have efeito de a capacidades competence humanas center in research data e management. muitas, For rules com of centro de participation, controle they para are preparing some of those specifically para for controle de Finland dados, through an open regras de expert group. participação para For que possa a governance, Finlândia, they are grupo de working with especialistas guidelines com approved relação à by the governança, EOSC Forum in trabalha Finland, com and so normas on. So each aprovadas of pelo these fórum hexagons is mapped e onto specific também com things that are nesses happening in hexágonos Finland são already or things they're planning to do. especificamente coisas específicas das Finlândias ou coisas que So the planejam fazer. details of each of those are perhaps less important Os in this detalhes de context. cada deles What is são important talvez menos is that they are importantes. using this O que é approach importante as a way é of que describing the são services that they as provide formas and seeing how they dos fit together. serviços e ver como For podem another unir national uns aos outros. example, but now from a different country, Para this is outros how the exemplos Netherlands nacionais, sees its existing como neste caso, infrastructures in the context assim é of como the vem Gork International Model. So como os again, they're Países using those Baixos essential elements têm and they're modelo mapping them internacional de GOR, onto utilizam existing activities that sinais are e são underway, mapeados, either led by SURF, afinal que já one of existem, the que são large técnicos, national infrastructure providers in Finland, pois or podem DANCE, dos another national fornecedores importantes organization nacionais da Finlândia focusing on social e science and outras humanities data, que or estão by activities focadas nas underway ciências through some of the sociais de dados, universities. humanidades ou Again, these are both atividades excerpts estão from nesse larger presentations to give you a sense of how these Essas countries são are as using the model. apresentações maiores, somente para dar uma ideia de como esses modelos estão usando But the model is also sendo being utilizados used esse to modelo shape nesses países, funding desculpem. policy. And here's an Então, o modelo example também está sendo from the utilizado European Commission. para They as have políticas de regular financiamento work da programs. União This is the Europeia, work program or an excerpt of the work programa de program from trabalhos regulares, 2026 to com 2027, uma parte do where they trabalho are focusing a de particular piece of funded activity 2026 that a they want people to 2027, onde do estão focando on numa parte development of the global open específica research commons. do modelo que So estão this will aqui be com made respeito ao available by the desenvolvimento European Commission da as part of a pesquisa funding call global que later estão this year, na posição da where Comissão Europeia organizations will como submit parte de uma proposals organização. to take this work As forward. organizações têm tido muitas apostas para poder levar adiante esse trabalho. Now, earlier this year, Bom, the co-chairs, and specifically CJ e and myself, finalmente, together with Laurent os Sesek from SURF co-diretores in the Netherlands, unicamente organized and held a e 5-day como as workshop at the organizações Lorentz Center dos in the Países Netherlands. Baixos
This was a E workshop that levamos a was cabo looking at the model as it currently uma exists, oficina de 5 ways that dias we could make it easier to para adopt, que estavam ways that we fixando, could vendo os improve it. modelos And que so we had existiam e a 25 forma de people podemos from a range of different facilitá-los countries, including Latara com Matas from 25 La pessoas de Referencia, diferentes who will países, be speaking incluindo later on in o this webinar, Lato Mata, who came com a together referência, que vai to falar um pouco meet mais for sobre 5 isso, que days eles se viram to tudo look para, specifically at the nesses dias, international model. no We momento de produced falar a report, especificamente do modelo. 32, 33 De page estar report. conosco, nós There's produzimos a um URL down the bottom relatório if you'd like de to follow 30 a that. 32 But as páginas, part of that workshop, a we saw that there were a number regras of e partes benefits that were being específicas da identified oficina, e como through parte dele, nós vimos different alguns case benefícios que studies foram identificados as people talked about how they were using the model. através Some de of these you've seen acordo already, and some of these are com o modelo, já vimos algum ones that I deles, haven't talked about em yet. alguns casos também, So one são benefit alguns is that dos it can que, be used as a common vocabulary. You've dos seen that already benefícios importantes both in the que Finnish tivemos, and the Netherlands example. que foram And it can vistos also be nos used exemplos, by organizations é de at apresentar national scale to e see how they também de fit fazer together parte dessa and to see what's organização missing. nacional para It unir can also todos be e ver o que used as falta. a blueprint for data sharing and the Também governance pode ser related to it. utilizado So if you are looking to uma set up forma data sharing de arrangements, mapear, de it lets you compartilhar think dados, assim, se about querem how the different estabelecer components a for forma data de sharing compartilhar dados, might be podem ver como diferentes might companhias, be ao something that compartilhar you dados, go through and focus on. And the international model that CJ will have talked about provides a lot more pode ser detail on that. abordado de diferentes It formas, can e serve o as modelo broader internacional context for a specific objective. como disse So, for CJ, instance, if também you're serve just para ver focused on isso. sharing data, the E model também, can por prompt you to exemplos, think about para colocar authorization and dados nada mais, authentication, o or how are you going to modelo monitor permite use? How are you going to colocar ensure that your autorizações, infrastructure is vai sustainable, ser and como so serão on? usados esses dados Although the com model as wasn't designed infraestruturas. to be used by commercial infrastructure providers, Também, it's mesmo que o modelo potentially não for usable by utilizado them, para ser utilizado particularly as a para way of estruturas thinking about comerciais, how commercial provavelmente services might fit serão usados into the research para sector ver and na forma services na that are being qual provided os by agentes comerciais not-for-profit possam ver no sistema de organizations. organização, And como lastly, for it can be used by proporcionados para organizations as a esquema. way of developing their own E, internal maturity finalmente, models com as and to organizações measure para progress. So desenvolver you could use it to look at e para where you are medir now for each of the essential o elements seu and where progresso, you would like para ver to onde se encontram make agora improvements or dentro do dos better. elementos essenciais e onde querem realizar melhoras. So I'd like to thank you for your time today. Bom, I eu provided gostaria de some links on agradecer this final slide. o link If you're interested in what the e Australian Research Data em Commons acrescentar is esses dados, doing, there's a as link to our slides, se vocês website estão there. interessados, If you're e interested com o programa de in some of investigação the other things australiana, that aqui I'm está o link involved in, there's a link para a to my web, personal vocês website. possam, outras And coisas there's que my estão email envolvidas. address, Aqui está o link, a minha página web pessoal, e aqui está o andrew.ford@rdc.edu.au. meu correio If you eletrônico, have any follow-up questions, I'd be very happy to answer andrew.treora, those via email. ardc.edu.au. So thank you for your Se tem alguma time, and I pergunta, hope you find this com webinar muito prazer, informative and inspiring. eu posso lhes responder. Obrigado. Espero que esse Thank you very seminário much web to seja Andrew, informativo, who, bem como inspirador. while Muito obrigado. presiding over Muito obrigado, a Andrew. rather large event in Australia, organizing it over Ele 2 years, he preside had um the time evento to muito amplo record na that na for us Austrália, in que já tem advance. organizado durante 2 anos. E ele Guy teve has tempo put the de gravar links isto into the chat of the report that he antes. referred to. E incluiu So os I links no encourage you to chat go com and have a look at relação ao that relatório as que well, and we mencionou. might have some time Assim que later to talk a little bit about animo a that todos report. que vejam, But I would like to now e hand talvez over, mais because adiante this tenhamos part is tempo the de most falar sobre important isso. for those of you Agora who are quero joining ceder a us, the palavra majority of you, of course, a outra from pessoa, parts of Latin America, para a around how maioria que then se can une we a see nós this da América model, and what are the Latina. prospects and the Esta opportunities parte and é muito challenges importante sobre como around podemos ver o modelo, this as in perspectivas, as your region. oportunidades e os Lautaro Matas desafios will take sobre us through o que that, and acontece he's na the sua região. executive and technical Lautaro director Matas of vai La falar-nos Referencia, sobre where he isso. also Ele é o serves as executivo the project leader técnico and developer of La da Referencia referência e também é software líder do platform, projeto e LR Harvester. desenvolvedor da He referência na sua is plataforma a de software. student of computer science at the University of Ele Buenos é Aires estudante and has been a member of the Center for de Studies ciência da on Science computação na Development and Universidade de Higher Buenos Aires. Education Ele tem since sido membro 2002. do Centro And para o Desenvolvimento da Ciência before, e I Educação suppose, taking on Superior. this role, Lautaro, you Antes worked at the Argentine de Center for tomar, Scientific and Technological de tomar essa Information, função, ele trabalhou no where you Centro Argentino coordinated the
para a informação científica e tecnológica, onde coordenou a implementação na Argentina e logo viu um desenvolvimento de software para patentes e inteligência estratégicas. Eu cedo a palavra a você, Lautaro. E como posso implementar isso e o que significa para a América Latina? Obrigada. Obrigada, Hillary. Aproveito para agradecer uma vez mais o apoio do RDA, é um acordo que temos também com RISA, que quero lembrar que o que permita que nós estemos aqui nos aproximando nessa série de webinários, assim que sempre é bom agradecer e lembrar disso. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas las personas que nos escuchan. Yo voy a intentar Bom dia a todas as tardes das pessoas contarles un poco cómo es mi experiencia como co-chair que nos de une. Eu vou contar este grupo. Yo, a para minha ser honesto, experiência como llegué cuando el co-chair. trabajo Eu cheguei neste grande grupo estaba quando o hecho, eso es trabalho mérito já de estava Andrew, de feito. Jay, de Javier. Este é mérito do André, do Justamente conociendo a TJ Javier en e una Javier. reunión E conheci a Javier em uma en reunião España, fue quien me acercó al na grupo Espanha. y me Ele me propuso aproximou ao participar. Yo grupo e me encontré esto propôs muy participar. Eu interesante y achei que era enseguida muito empecé a interessante, percibir que podía ser algo então comecei a perceber muy que podia importante para fazer nuestra algo región muito si importante sabíamos para a nossa região, interpretarlo. se Este webinar soubéssemos es un primer interpretá-lo. Esse acercamiento webinário é para que uma primeira ustedes, aproximação para que vocês los possam, compañeros y las compañeras de nuestra región, os conozcan un colegas poco da más nossa del região modelo. possam conhecer um La pouco idea mais sobre o mía de modelo. esta A intervención es ideia minha nessa intervenção é justamente contarles cómo é entendemos o contar cómo como desde lo personal y entendemos desde ou como el trabajo que hacemos en la referencia, pessoalmente cómo e como o entendemos que este trabalho que modelo fazemos na nos referência, puede servir entendemos a como nosotros esse en la modelo región, pero también pode cómo servir podemos para nós na aportar região, mas a também la como podemos construcción y al contribuir enriquecimiento de este para a modelo. construção e o enriquecimento Se desse habló de varias modelo. cosas, yo no voy a intentar no Falou-se repetirme. várias coisas, eu vou tentar não Voy a decir repetir. que desde nuestra Eu vou región, en dizer que términos desde a nossa região, de ciencia em termos de abierta ciência e y de ciência acceso aberta abierto, hay una larga e tradición acesso y aberto, tenemos existe uma varias longa tradição infraestructuras, e temos mucho várias soportado por infraestruturas esfuerzos muito colectivos y por financiamiento mantidas por público. esforços Entonces, coletivos e financiamento público. en mi recorrido por este No meu conocimiento del modelo percurso, GORC, nesse conhecimento do entiendo que hay modelo un marco GORC, común, eu un entendo marco que existe um adaptable y marco flexible comum, que nos puede adaptável e ayudar a flexível que nos expresar permite todas estas infraestructuras, expressar todas essas estas infraestruturas, iniciativas, no solamente todas essas infraestructuras iniciativas, não só de técnicas, sino, como se habló técnicas, antes, mas também, infraestructuras, como falou antes, partes humanas y infraestruturas, partes humanas todo lo que conlleva e ser tudo o un que common. leva No a encuentro una fazer buena traducción, common. no Eu encontramos não una buena encontro uma traducción, lo boa discutimos con tradução para Javier. isto. No, creo que Discutimos no com hay una buena Javier. traducción que le haga Eu justicia acho que não existe uma al boa término en tradução que inglés, faça justiça pero ao básicamente termo esto em que inglês, contaban mas los basicamente o que compañeros de contava esta visión os global de la colegas dessa interoperabilidad, visão global da entendida no interoperabilidade, solamente desde lo tecnológico, entendida não somente este desde marco de a referencia que es parte flexible, tecnológica, mas que esse está marco pensado para evolucionar, que é que tiene mucha flexível, está amplitud pensado para en cómo evoluir representa e tem a los muita elementos y amplitude a los para distintos como componentes, representam, pero que además no intenta ser una mas bajada tenta ser prescriptiva, no intenta ser não tenta ser taxativo en cuanto prescritivo a esto ou tiene que ser así, taxativo, sino como que que da isso una tem que ser amplitud assim, y una senão que orientación para que se pueda permite discutir y entender dar uma qué es lo que amplitude estamos e haciendo, qué para es que lo que possa ya ser estamos haciendo. discutido Es o decir, que este está modelo sendo feito, sirve para o está sendo aplicarlo a feito o lo que que já ya estamos fizemos. haciendo, a lo que Este estamos serve para construyendo aplicar o que a já niveles regionales, a fizemos e o niveles que estamos nacionales construindo a nível y a nivel regional institucional. e Entonces, regional un e poco institucional. lo Também que pouco do que quiero tratar de eu juntar en esta quero parte final tentar unir de nessa este parte final webinar, lo que deste quiero webinário. traerles es cómo entendemos que O que eu podemos quero aplicarlo a dizer Latinoamérica é y que estamos convocarlos a que aplicando nos na América ayuden en Latina e ese convocar proceso, a que ¿no? nos ajudem nesse Entonces, processo. una Bom, de las claves então, es este lenguaje común desses modelos é a y una linguagem comprensión comum compartida. e El uma modelo al compreensão aportar esto, y si nosotros compartilhada. empezamos Ao a contribuir aplicarlos a com nuestros isso, se propios começamos a aplicar nas nossas ambientes, es una próprios forma de poder también ambientes, dialogar é uma forma de poder con otras iniciativas dialogar y com en el outras mismo código iniciativas o llamando las no cosas de la mesmo misma manera, pódio, no fazendo importa incluso ou el chamando as idioma, coisas da mesma forma. aunque claro, el modelo está en inglés, pero al Mesmo que o modelo codificar está em en estos inglês, ao elementos, categorías y codificar subcategorías, em esse es una elemento, manera de poder expresar y categoria, entendernos subcategoria, é uma rápidamente forma de hacia adentro de las instituciones entender nuestras, dentro hacia das nossas entre las instituições, instituciones y las iniciativas de entre as nuestra propia instituições e as región, pero iniciativas también da nossa entre própria região, iniciativas, entre mas também pode ser financiadores entre que pueden iniciativas estar e en Europa, que pueden financiadores estar en otros que possam lugares, estar na y Europa, em entonces outros una forma lugares. fácil también de Então, é expresarnos y uma forma entendernos fácil de de forma expressarmos mucho más e nos entender inmediata. de forma muito Es mais absolutamente imediata. flexible, como les decía, É absolutamente y, flexível, como eu disse, y este enfoque también centrado no solamente e en lo este enfoque técnico, também está sino en lo centrado não humano, es algo somente no que técnico, mas também quería em destacar. pessoas.
o y que eu la queria oportunidad que destacar nosotros nos e a da de poder oportunidade articular que nos dá de los poder múltiples articular niveles y las múltiples os múltiplos dimensiones níveis e que múltiplas involucra tener dimensões esto, un que commons de envolvem investigación ter isso, o de esse ciencia bem abierta. comum de pesquisa Si de lo ciência pensamos aberta. cuando Se yo empecé a pensamos, transitar esto desde como la eu pensei a referencia, transitar por un isso, ejercicio desde a que referência, hice al principio, que intenté hacer, o que eu fue ir atrás mencionei no início foi de esa ir enorme planilla correr que atrás mostraba dessa CJ nova antes, planilha que CJ mostrou que es antes, vasta, que es que compleja, basta, pero que es é complexa, justamente mas compleja porque la é, complejidad é complexa de porque lo que quiere representar, la complejidad de lo que estamos porque quer intentando modelar representar o a representar, lo o que amerita. estamos tentando modelar. Es necesariamente Amerita, complejo. é preciso, Pero como é muito complexo, como primer sim. Mas, contacto, cuando yo tomé contacto como con esa planilla, uno primeiro se ve contato que eu tive como com essa superado planilha, vimos que já por la estava, cantidad de tinha sido información, por la superado pela cantidad de cosas quantidade que hay que de llenar. informação e Entonces, quantidade de coisas que después há y que en el workshop preencher. Mas que depois, contaban no antes, workshop que tuvimos tivemos, la oportunidad de tomar contacto con tivemos a distintas oportunidade de ter herramientas contato que com nos diferentes permiten ferramentas acercarnos que al nos modelo permitam y reflexionar aproximar-nos ao sobre el modelo modelo e de una forma un poco reflexionar más sobre ele de uma calma forma mais y con aproximaciones calma sucesivas, e com uma desde los processação, elementos principales aproximações y cómo se sucessivas explican y a cómo se partir dos bajan, elementos hasta principais, como finalmente se explicam, poder até como llegar se a comprender até finalmente cómo poder podríamos chegar e factorizar y compreender como representar poderíamos un fatorizar common e en estos representar términos. um Entonces, comuns cuando yo nesses empecé a hacer termos. esse ejercicio, tanto en el Quando eu comecei taller, a fazer esse en el workshop, exercício, tanto no workshop, empecé a pensar cómo la referencia comecei a se pensar factoriza em como a en estos referência elementos se fundamentales y factoriza cómo nesses podemos entender elementos que, pongo un ejemplo, y es un poco fundamentais. autorreferencial, pero es donde trabajo. É um pouco Entonces, essencial, pero mas é ustedes onde eu pueden trabalho. intentar hacer este mismo Vocês podem ejercicio tentar para fazer este mesmo una exercício infraestructura nacional, para para uma una infraestrutura, universidad que tiene distintos para uma, elementos o distintas para o uma que universidade transita que tem diferentes estas complejidades elementos, onde también, transita essas institutos de complexidades investigación, também. Instituto de infraestructuras, es más, pesquisa, infraestruturas, lo que sea. Este es un ejercicio que ustedes qualquer también pueden coisa. hacer Este y é um es un poco exercício que também lo que vocês vengo a podem fazer. invitarlos hoy. É o que eu Entonces, venho convidá-los si hoje. pensamos en términos de Então, se gobernanza, nosotros tenemos pensamos un em consejo termos de directivo, governança, participan los nós países, temos tenemos diretorias que reglas participam de nos países, participación y temos regras acceso, de reglamentos, participação e acuerdos acesso, que firmaron los países, regulamentos, reglamentos que acordos damos que os hacia la países comunidad assinam, también para participar, regulamentos que damos la às sostenibilidad, comunidades otro para que elemento possam importante, participar, los aportes que sustentabilidade, outro recibimos los elemento países y que importante, a permiten para contribuição que nosotros recebemos dos financiar países nuestras e que nos permite actividades, financiar todos los nossas recursos atividades. humanos y capacidades Todos os humanas, recursos no humanos e solamente capacidades dentro del humanas, equipo, sino dentro de não la red só dentro da federada equipe, y mas los nodos também na rede nacionales que no forman federal, parte. os Entonces, não nacionais que não formam todas parte. estas, las cuestiones de interoperabilidad, los A questão de estándares que pudimos ir interoperabilidade, os codificar padrões a las que directrices a podemos obtener, todo lo que codificar hacemos as para poder diretrizes cosechar para y hacer operar, tudo que podemos que para todos poder nuestros sistemas sean coletar e fazer que nossos interoperables, sistemas sejam las interoperáveis, infraestructuras que creamos as y que infraestruturas que necesitamos para criamos tener el e que cosechador precisamos para ter disponible, los o servicios y coletador herramientas que esas disponíveis, infraestructuras as dan, serviços e cosechando y ferramentas ofreciendo que essas el estruturas vão buscador, las herramientas coletando para o que otros también buscador, as puedan ferramentas cosechar para esta que outros também información possam agregada para toda obter essa Latinoamérica. informação Y agregada para a América finalmente, Latina. los objetos de investigación, las Os publicaciones, objetos de los datos de pesquisa, as investigación publicações, que os dados de están pesquisa contenidos que en los estão metadatos que nosotros contidos nos cosechamos. metadados que Entonces, nós outros lo hice coletamos. rápido, pero si ustedes Eu se fiz fijan, rápido, mas se todos los você elementos del modelo percebe, todos os pueden elementos do servir para modelo analizar podem servir para y analisar codificar, y si e vamos más hacia codificar. adentro, E se poder vamos explicar y mais representar de una por forma dentro, podemos muy explicar e estandarizada y representar con de un uma forma lenguaje muito común lo que padronizada nosotros e ya com uma estamos linguagem haciendo. comum o que Y nós já eso fue estamos para mí fazendo. Isso para mim foi el hallazgo o lo que entiendo como a un valor, descoberta, o que eu entendo y por como eso um estoy valor, trabajando en esto y por e eso por isso eu estou trabalhando nisso, estamos e encarando este webinar como un estamos primer encarando paso esse para webinário como um primeiro sensibilizar passo a nuestras para comunidades acerca del sensibilizar modelo as y nossas ojalá comunidades empezar a sobre o modelo hacer e este talvez ejercicio começar a paulatino fazer de esse poder exercício paulatino representar de poder representar a las infraestructuras y los distintos as ambientes a infraestruturas, nivel de sistemas, instituciones no nível de y de instituições, organismos nacionales, poder nos representar níveis nacionais, esto usando e este Global representar Open isto Research Common. usando o Global Entonces, Open Research como modelo. una de las herramientas que comentaba CJ, Uma das ferramentas que CJ que es la más mencionou, reciente probablemente, que é a mais y que recente, con el esfuerzo e que, de com o CJ y otras esforço personas, de CJ e se outras ha pessoas, creado y que foi yo encontré criado e que como una encontrei muy buena aproximación como uma al modelo, es aproximação este muito perfil boa para o narrativo. modelo, El perfil esse narrativo es perfil una herramienta narrativo.
Essa é uma CJ ferramenta compartió los links y creo que están que en el chat CJ también. compartilhou os Yo aquí lo links, pongo de vejo que nuevo estão para no que chat quede la também. presentación. Eu coloco aqui Hoy, novamente hoy para está que en fique na inglés, vamos apresentação. a tratar Hoje está em de inglês, vamos traducirlo tentar hacia el español y al traduzir portugués ao en el espanhol futuro e ao cercano português para no poder hacerlo aún futuro más próximo, accesible para tentar fazer ainda para esta mais región. acessível Pero la idea es para a que nossa região. no Mas es a una lista ideia é de que verificación ni es tan exhaustivo não como uma el lista modelo, de pero es verificação como tão les decía, una exaustiva no primera modelo, aproximación mas como ele donde dizia, las era uma primeira organizaciones pueden aproximação aplicar onde y as empezar a organizações pensar y a possam reflexionar aplicar e começar a internamente pensar sobre e el modelo refletir GORC. internamente Entonces, sobre o modelo GORC. tiene algunas preguntas clave Algumas que uno perguntas empieza a chave responder factorizadas en los para distintos que a gente comece a elementos y responder, que nos permite fatorizar, entender capitalizar cómo esses estamos nosotros en esses relación a los elementos elementos del e modelo. entender En esas como reflexiones estamos uno com va a esses ver que elementos de en modelo, algunos casos puede haber cosas que uno no está onde há atendiendo, casos onde o dentro há de un coisas que não elemento estamos puede haber atendendo, ou dentro de um aspectos de, elemento por ejemplo, la pode haver interoperabilidad aspectos o de la da gobernanza que interoperabilidade, no da esté governança atendiendo. que Entonces, não son esteja preguntas atendendo. justas São y perguntas reflexiones justas que nos e invitan a reflexões pensarnos que nos como, permite como, pensar, nos como convida a commons pensar y invitan como también a commons poder descubrir cuáles e son também las a visiones que cada una de las descobrir quais personas são o de essas visões distintos que cada uma enfoques, das pessoas, incluso dentro de ou una ver misma desde organización, diferentes enfoques puede dentro de tener uma sobre el mesma mismo common. organização, Puede ser que possam ter sobre alguien o mesmo piense comum. que ciertos Pode aspectos ser que están alguém cubiertos pense y que puede alguns haber aspectos diferencias. estão Entonces, cobertos como una e herramienta de podem haver reflexión también hacia diferenças. É adentro uma de las ferramenta de organizaciones reflexão também para es dentro da importante. organização. Isso é Y importante. después eso, aportar E evidencias depois, y poder suportar justificar as evidências e esto poder de si justificar decimos, ok, isto, estamos o que transitando, dizemos. estamos Bom, nós aplicando, estamos estamos implementando transitando, este estamos elemento, aplicando, estamos ver implementando en qué esse profundidad y elemento con e ver cuánta em que seriedad lo estamos profundidade haciendo. e Por qual supuesto, también seriedade estamos establecer fazendo isto. E também líneas de estabelecer base u objetivos, de linhas de decir, hoy base para nosotros esto no es para prioritario. dizer Hay que hoje isso para hay nós una não é parte donde se prioritário. priorizan y se Há establecen uma parte prioridades onde é priorizada y e onde, cuestiones para onde se poder fazem as ordenar prioridades, también se cómo una estabelecem as organización puede prioridades ir e onde se implementando y organiza, puede como a ir organização pode ir no implementando solamente el e modelo, sino não usando el somente modelo para implementando o entenderse y modelo, entender mas qué também usando desafíos faltan para entender en las quais distintas desafios faltam dimensiones nas diferentes que implica dimensões que este común de implica investigación. este Entonces, comum de pesquisa. yo pongo aquí unos ejemplos, Eu no los voy coloco a aqui alguns recorrer, pero exemplos, solamente eu para não vou, mostrarles, porque eu creo só mostro que aqui una de las cosas es perder para el que miedo a vocês. esto. Uma Digo, coisa que temos que miedo en fazer el é sentido de perder que o puede ser muy medo. vasto y puede Medo ser, no sentido que cuando uno pode ve el ser muito modelo puede amplo. entender que Ou es quando un a gente vê trabajo um muy modelo, grande, vê que y lo es, entende que é um pero trabalho estas muito grande, e herramientas assim é. permiten hacer Mas essas aproximaciones ferramentas nos sucesivas permitem y fazer entender cuál aproximações es el valor, y a sucessivas e partir de entender entender qual cuál é o es el valor. valor, E a partir de entender poder qual é o dedicarle valor, tiempo también o poder traer gente dedicar a trabajar en tempo esto e y a trazer poder tener pessoas para que perfiles de trabalhem aplicación nisso, de com isto, nuestras, e de ter nuestras perfis propias das nossas organizaciones. próprias Entonces, hay organizações. preguntas y hay Então, há sugerencias perguntas, y hay há líneas que sugestões invitan a e há pensar y entonces linhas que a nos escribir en permitem forma pensar narrativa e a en un escrever de primer forma momento narrativa, sobre los em um primeiro distintos momento, elementos sobre del os modelo, diferentes elementos do de una modelo, forma a muy alto nivel, digamos, de uma pero forma como muito alto primera nível. aproximación, Mas, insisto que es como uma algo primeira que vale la aproximação, eu pena. insisto que é uma coisa que Denle una vale a mirada, nosotros pena vamos a intentar dar uma traducirlo, o olhada. vamos a Nós vamos traducirlo tentar en los próximos traduzir meses, nos pero es algo próximos meses, mas é algo que esta idea de que perfil esta narrativo, ideia de perfil insisto narrativo, que puede ser útil. insisto, que Da un pode ser contexto y útil. un propósito, Dá um contexto, dá da um la oportunidad a la propósito, organización dá también, a o a quien lo está oportunidade haciendo, para de que a priorizar los organização, elementos ou a quem y esteja entonces fazendo, de hacia adentro priorizar esses evaluar elementos y analizar para y avaliar evidenciar y e poner analisar e evidencias del evidenciar, razonamiento colocar em guiado evidência por um esos lineamientos que están raciocínio establecidos. Y en feito líneas generales, em linhas creemos que gerais. es una reflexión interesante, Acreditamos estratégica, que seja uma incluso reflexão independientemente del estratégica modelo, interessante, como una forma de independentemente do poder modelo, como uma maneira de autoevaluarse, poder porque não el modelo auto se no avaliar, está pensado porque para o hacer modelo benchmark, no não está está pensado pensado para para fazer compararse, pero sí es benchmark, una não herramienta para que que nos seja comprado, permite mas sim é uma escribir ferramenta que nos en un permite lenguaje común, escrever numa describirnos en un linguagem lenguaje comum, común y entonces descrever numa sentarnos y linguagem hablar comum e con más sentarmos propiedad e falar y com con mais más propriedade e com confianza de mais lo que estamos haciendo. confiança do que El estamos resultado de fazendo. esto O no es un resultado puntaje, no es disto numérico, como les não decía. é uma La idea no es pontuação, não compararse é en ese numérico, sentido, como se diz, sino es não una estamos herramienta tentando nos comparar, senão que é de uma planeamiento ferramenta estratégico también para las propias de instituciones planejamento y que
estratégico que desde la referencia para as vemos como próximas algo que instituições podemos que a ir referência, aplicando vemos que como para podemos poder ir también aplicando isso dialogar para con otras poder iniciativas con dialogar un com outras lenguaje común, ¿sí? iniciativas com uma linguagem comum. Entonces, Então, resumiendo un poco, ¿cuál resumindo es la pouco, importancia que vemos qual é a en esto? Poder importância
poner cierto vivemos esfuerzo en nisso, hacer un mapeo de colectivo fazer de las esforço, capacidades de que fazer tenemos mapeamento en un coletivo das lenguaje que capacidades podamos que temos comparar y que e podamos colocá-lo numa dialogar en una linguagem que misma pode ser mesa, comparada e entender dialogar nuestras numa mesma fortalezas mesa, en entender cada una de nossas las fortalezas iniciativas, en cada em uno de los cada uma das niveles, iniciativas, em en el cada nivel dos regional, níveis, en los no niveles nível nacionales regional, y en los no niveles de nível las nacional instituciones, e no nível poder das también instituições. escribir Poder também incluso escrever. creo que es E até interesante, mesmo hay un trabajo que é estamos haciendo con interessante, UNESCO existe um para trabalho que poder estamos fazendo com a relevar Unesco cuáles son las para poder iniciativas o las relevar acciones de ciencia quais são as abierta de iniciativas, ó, cara a las as ações de recomendaciones ciência UNESCO, y aberta algo que hemos de hablado cara às dentro declarações da Unesco. O del que nós grupo también, y que yo le falamos comentaba a CJ dentro y do a Andrew, grupo, es e como entiendo mencionava que CJ, tener este é que lenguaje común entende puede que ayudarnos ter essa también linguagem a comum poder pode também nos ajudar factorizar a y poder expresar capitalizar las distintas e complejidades y particularidades que expressar tenemos as diferentes a nivel complexidades de las políticas nacionales que temos en, nas en nossas una clave políticas mucho más nacionais em estandarizada. uma chave muito, También nos puede de uma servir forma muito mais para padronizada. poder Serve expresar também esas hojas de para ruta poder que ya expressar tenemos o estas, construirlas de una esse manera roteiro que más temos e ordenada construí de uma hacia forma mais adentro y también para ordenada que desde hacia para afuera, dentro si e buscamos também que desde financiamiento, se fora, se entienda de una procuramos manera financiamento, mucho más seja entendido de uma rápida forma muito en mais qué rápida aspectos estamos trabajando em o en quais cuáles de aspectos los estamos elementos trabalhando, estamos com quais queriendo mejorar elementos estamos querendo melhorar o buscar apoyo. ou Entonces, procurar apoio. Então, creo que acredito como línea estratégica para avanzar, que o como al linha menos estratégica lo vemos para así, poder lo veo yo avançar, desde la referencia, es algo que voy a assim intentar como eu vejo a partir impulsar internamente, que desde estamos a trabajando referência, eu vou internamente, tentar es impulsionar de esto, forma interna, desde el rol de la referencia, nosotros los desde o papel nacionales da creemos que podemos referência, nosso papel crear nacional, perfiles, hay un podemos esfuerzo criar que perfis, previo a temos esto, um que es el esforço de prévio a Instituto isto, Brasileño de que é Información o de Instituto Científica y Brasileiro de Tecnológica, el Informação IBIC, Científica e Tecnológica, hizo hace tiempo un primer fez perfil, há tempo, fez um primeiro perfil, participó y se hizo desculpa, un perfil sobre el IBIC participou e fez um que ahora queremos primeiro completar y queremos poner como ejemplo perfil de un sobre o nodo IBIC, nacional de la referencia descrito en novo en clave de nacional este de a modelo. referência Entonces vamos a estar neste trabajando en modelo. eso y ojalá Vamos estar trabalhando avanzando con los nisso otros nodos, e con los otros avançando com servicios os nacionales y outros nodos nacionales serviços para poder nacionais hacer eso, e não más el de la nacionais para referencia poder propia. fazer isso, ou também o da própria referência. Y desde GORC, nosotros lo que E a necesitamos, ahora hablando partir desde de aquel GORC, o lado, que precisamos, necesitamos más falando gente já que do outro trabaje, que lado, ayude, no precisamos de mais solamente a pessoas que poder trabalhem, que ajudem, não só hacer perfiles y a aplicar este poder modelo fazer perfis e a aplicar las esse distintas modelo realidades às de los diferentes distintos lugares, sino realidades también dos a diferentes poder lugares, colaborar mas aportando y também a poder señalando colaborar, aquellas cosas que el modelo quizás contribuindo, no representa indicando bien aquelas coisas que o modelo o talvez não desde nuestra represente bem, visión, desde poder nossa enriquecerlo, ação, poder también para poner poder fuerza. enriquecer Este es un e trabajo que se colocar hace força. muchas Isso veces é um trabalho con que é feito voluntariado, no hay equipos necesariamente pagados trabajando para esto, sino que como muchos grupos RDA se hace con el esfuerzo de personas que por interés y por vocación ponen su esfuerzo ahí. Entonces, nosotros tenemos una comunidad muy grande en Latinoamérica interesada en ciencia abierta y en sus distintos aspectos, y creemos que podemos aportar a eso para enriquecerlo, para hacerlo más inclusivo y para representar mejor algunas cuestiones que seguramente podemos aportar. Entonces, de alguna manera, como el horario de esta parte del webinar o del trabajo que dizendo essa parte presentaron do webinário, do quienes trabalho que foi trabajaron apresentado, en foi esto antes, feito Javier, naqueles que Andrew trabalharam y CJ, nisso antes. mi aporte, Rafael, lo que intenta hacer mi Andrew e aporte como CJ, coacher, a es minha intentar contribuição como coach no é solo aplicar el modelo en tentar nuestra región para não darle só más aplicar o visibilidad modelo na nossa região para dar mais también visibilidade e também usarlo para y tener aplicaciones, usá-los sino también ter intentar aplicações, mas convocar também y que tentar ojalá en la convocar, audiencia o cuando vean este video grabado en los próximos quando vem esse meses, vídeo haya gravado, gente que esté há interesada en pessoas que saber más, estejam en interessadas em participar saber mais activamente de los e grupos de participar, trabajo, de las fuerzas no tenemos grupo de fuerza de trabalho, tareas para poder temos dar força de cliques y para tarefa poder hacer para cosas concretas. fazer coisas Entonces, mi concretas. convocatoria es a eso, Grupo de trabalho, a que eu convoco pregunten, então no a que solamente hoy, façam sino en lo perguntas, não sucesivo, somente hoje, que me mas também contacten a las daqui para personas que frente, que quieran entrem em contato comigo, participar de as los pessoas que grupos, queiram participar nos porque grupos, porque esto no es un trabajo cerrado, es algo que está este en não é um trabalho constante evolución, fechado, que isso entendemos está em constante yo evolução e personalmente aprendí eu muchísimo trabajando en entendo, esto, por exemplo, eu aprendi muito trabalhando y todavía nisso sigo aprendiendo, e ainda continuo y creo aprendendo que es una oportunidad para e poder acho que é uma oportunidade muito aprender, boa aportar y para enriquecer aprender a también contribuir nuestra e región, enriquecer hacer a nossa esto região, más inclusivo y más tornando isto mais representativo. inclusivo, Entonces, mais
representativo, e assim que eu convoco, chamo a todas as pessoas que queiram participar através de mim ou através da referência, aqui está o meu contato, e serão bem-vindos a trabalhar juntos em aplicar ou melhorar esse modelo. Assim que muito obrigada por ouvir-me. Estou atento às suas perguntas. Não, sejam tímidas, eu não vejo aqui muita pergunta. Perguntem, eu sei que é muita informação, mas eu os convido a que as suas perguntas no chat para essa parte ou contate conosco. Oh, thank you so much, Lautaro. Muito obrigado. Muito obrigado, Lautaro. Obrigado por essa apresentação e esse chamamento apaixonado para essas pessoas que estão aqui, se envolvam. Isso é parte do que a Aliança de Pesquisa de Dados faz. Assim que eu gostaria de fazer eco dessas palavras e repeti-las e pedir às pessoas que, por favor, se envolvam, comuniquem-se conosco, se precisam de algo, porque o tempo já está acabando, mas agora eu vou pedir a todos, CJ, Javier, Lautaro, e Cone, se vocês podem nos ajudar, eu vou fazer uma pergunta e vou pedir a cada um de vocês que respondam brevemente e depois vamos terminar. O seminário é porque já estamos aqui há muito tempo. A minha pergunta tem que ver com os próximos passos a seguir dentro do relatório do workshop. É uma série. Não sei se é uma lista ou um plano de ação para o Orca. Mas está. E, naturalmente, a RDA, nós esperamos oferecer apoio porque vemos o valor disso. Quais seriam os desejos que vocês têm para um ou dois com relação? Quais são os desejos e a prioridade deles? Há muitas coisas que temos que fazer, mas quais são suas expectativas, seus desejos? E isso envolve a RDA ou não? Isso é uma questão. Começamos com você, CJ. Você esteve no workshop, também notaram? Assim que vocês têm a oportunidade. Bem, acredito que sim, é uma lista de desejos com relação ao TAD. Nós temos um plano de trabalho com 20 anos, com todas as recomendações pertinentes, e o que eu gostaria de ver para agora no futuro, oferecer para todo o trabalho, é que mais pessoas se unam à iniciativa dentro dos grupos de interesse de trabalho, seja todos eles na capacidade que tenham, porque eu acho que é importante que muitas pessoas se unam, pessoas de diferentes reuniões, que trabalham em diferentes funções, em diferentes tipos de organizações, com diferentes perspectivas, sobre o que o modelo inclui, mas também sobre a produção para a comunidade. E, quanto a isso, que chegue mais pessoas, mas também que exista sustentabilidade do trabalho, que exista mais voluntários que nos ajudem a desenvolver essas recomendações mais holísticas. Mas, além disso, também temos a RDA e outras organizações que podem dedicar pessoal e tempo, não somente tempo de escritores, mas também que as produções possam ser lançadas. Essa é a parte da minha lista. Obrigado, CJ. Lautaro, você? Por favor, sinta-se livre de responder em espanhol. Obrigada. Será repetir, mas eu creio que os próximos passos, a parte mais importante, e que falamos no workshop, é conseguir que esse modelo seja aplicado em diferentes organizações e ambientes da nossa região. Esta é a minha vocação, este é o meu maior desafio, conseguir que pessoas da nossa região participem, que o modelo seja aplicado e que tenhamos um banco de perfis ou de aplicações desses modelos em diferentes níveis, não somente em nível regional, nacional, e no nível das instituições. Portanto, para mim, o próximo passo, o mais importante que eu vou tentar trabalhar no futuro com os colegas aqui, é em trazer isso e que, além disso, o modelo e o valor do modelo
poder também deve ser ser utilizado por iniciativas como UNESCO, levado a iniciativas como as da Unesco, que precisam tener un lenguaje común para también e describir que possam mucho de ter lo uma que está linguagem haciendo comum en todos los para niveles descrever muito políticos. do que está sendo feito em Creo todos que os ese es otro níveis, desafío em también todos os países. que Esse otras também é um organizaciones, por ejemplo, la desafio que Comisión outras organizações, além da ya lo comissão, considera, que se empieza a que já considerar a también a considera, niveles de que las considere gobernanzas também, que seja y considerado também de no las nível das planificaciones governanças e políticas também no planejamento de en América políticas Latina y en otras na regiones. América Yo Latina creo e que eso também es em outras fundamental. regiões. Acho que seria o Ya hasta aquí tenemos mais. bastante. Já com isso já temos muito. Thanks, Lautaro. Javier, the Muito last word is obrigada, yours. Lutero. Sí, Bom, gracias. a Yo última estoy palavra é bastante para de você, acuerdo con Javier. Lautaro. Para mí lo más Eu importante concordo com sería o Lautaro. Para mim, o una mais adopción del importante modelo en el seria sentido de que se aumentar a reconozca adoção do modelo para que valor seja reconhecido o como seu un valor elemento esencial como para tener um elemento una discusión essencial para estructurada ter uma discussão en todo el estruturada mundo, por supuesto. no mundo Cuanto todo, más claro. adopción haya, si la UNESCO Quanto mais seja lo empieza a utilizado, se a tener, ya Unesco explicó o Andrew en adota. su presentación que Já hay André varias explicou na sua iniciativas apresentação que há várias iniciativas na Europa, nacionais ou de infraestruturas temáticas, de que, manera activa que já estão usando de forma este tipo ativa de desafíos. como uma ferramenta estratégica de Entonces, lo reflexão. importante es que se Portanto, reconozca la é importante necesidad que seja real a nivel reconhecida a global de necessidade que estructurar el existe diálogo para ver no cómo nível cooperamos global, juntos. o Y diálogo esta para ver como estructuración cooperamos requiere juntos. un E a lenguaje común infraestrutura y requer de uma linguagem comum. Isso nós estamos entonces, tentando importante es que se propor amplíe su com o Corcom. adopción y por otra Que parte, seja ampliada a después, sua adoção. E também, por outro estamos dando los lado, primeros pasos. Creo que hemos hecho un estamos buen já trabajo dando os hasta ahora, primeiros pero passos, el mas já modelo fizemos um bom debe trabalho até ser agora. más Mas o adoptado y modelo debe deve de ser evolucionar mais para incorporar adotado todas las e perspectivas. evolucionar para incorporar Por eso todas también es as importante perspectivas que haya un possíveis. aumento Por de isso também é participación. importante que Solo así exista um podemos aumento na llevar adelante participação y que sea para una não só para levar o participación trabalho adiante, como foi voluntaria, dito, tal como nós podemos, fazemos de forma voluntária, tal sino como sobre todo para podemos, enriquecerlo y que sea mas una para herramienta enriquecer realmente útil e a que nivel seja uma global ferramenta y útil sirva a no los mundo actores todo e não más sirva somente avanzados para os que tengan atores más capacidad mais de participación. avançados ou com mais En capacidade de ese sentido, yo participação. creo que desde la Quanto a isso, perspectiva de América temos Latina, que ter uma perspectiva da América forjar Latina y en evolucionar el modelo em sería muy forjar importante. esse modelo é muito importante. Excellent. Thank you so much. So, Muito obrigado. Muito obrigados a todos. Opção, opção, opção. E maior envolvimento. Essas são as últimas palavras. Bom, sem mais, quero agradecer aos apresentadores por se unir a nós no dia de hoje, incluindo a Ander, que não esteve conosco na última parte. Eu quero agradecer aos intérpretes. A Ana e a John, muito obrigada. Foram excelentes. Obrigada, referência, pelo seu apoio. A Federico, por apoiar-nos com todo o trabalho, naturalmente, para todos vocês que se uniram a nós esta manhã ou esta tarde, onde quer que vocês estejam. Temos 2 mais na série, o próximo webinário inclui a plataforma web. Por favor, vejam as horas e as datas que estão no chat e estaremos felizes de vê-los novamente no próximo seminário, 20 de novembro. Uma vez mais, obrigado, CJ e Lautaro. Gracias, Hilary. Gracias Hasta a luego. todos. Obrigado, Hilary. Thank you. Obrigado, obrigado. Obrigado, Tony. obrigado. Hi.